Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Thaís, professora de Geografia. Eu sou o professor Eduardo, professor de História, e esse aqui é o canal de... Humanas. E nós estamos aqui para mais um vídeo no nosso canal, só que hoje com uma convidada muito ilustre, a Lari, que está aqui do meu lado de forma virtual, né? Devido ali ao nosso isolamento social, mais do que necessário. Estamos aqui para uma aula muito interessante. E antes da gente começar, eu quero apresentar a Lari para vocês. A Lari é nossa amiga, amiga de sala de aula, amiga da sala dos professores, dos nossos cafés, das nossas conversas. E a gente teve a ideia de abrir esse momento entre amigos para vocês, com a colaboração da maravilhosa biologia. Temos ali muitos boatos que eu posso confirmar que a Lara é a deusa da biologia e eu quero apresentar para vocês o canal dela, que se chama Aquela Aula, tá bom? Gente, o tema da nossa aula escolhido foi peste bubônica, a temida, famosa peste negra histórica que causou tanta morte e tanto sofrimento na Europa. E não só na Europa, mas em boas partes do mundo, da Ásia, da África, chegando à América também. Mas hoje a visão da aula, a ideia da aula é justamente fazer um debate interdisciplinar, unindo um pouco biologia, história e geografia. E hoje, claro, graças à grande presença aí da Lari com a biologia, a gente vai conseguir fazer toda essa aula. Agradeço imensamente a nossa amiga incrível e agora ela vai se apresentar aqui pra gente. E aí, galera, tudo bem? Espero que sim, espero que todo mundo esteja cumprindo a quarentena, porque é muito importante. E hoje o tema dessa aula, acho que se encaixa perfeitamente no contexto que a gente está vivendo, né? Então, a aula vai falar um pouquinho sobre peste bubônica, que foi uma pandemia em alguns séculos atrás. Então, a pandemia sempre foi um assunto da biologia e da medicina. E por que agora geografia e história entrando no meio desse tipo de tema? Porque as pandemias deixam marcas profundas na política e na economia dos países. E nenhum país está imune às pandemias. Por isso que quando você faz um estudo interdisciplinar de geografia, biologia e história, você tem uma visão muito mais ampla e completa do real impacto das pandemias sobre a sociedade. As pandemias, elas mataram muito mais que muitas guerras. Na verdade, ela é uma guerra contra o invisível, o mundo dos micro-organismos, que só foi descoberto depois que foi, então, inventado o microscópio. Então, não é algo, digamos assim, super antigo, as pandemias, os micro-organismos é algo recente. E é uma guerra contra o invisível. E quem é esse invisível que a gente está lutando contra ele? São principalmente vírus e bactérias. Vírus, a gente está vivendo isso agora com o coronavírus. E bactérias, nós temos o exemplo da peste bubônica, que eu vou falar um pouquinho agora dos aspectos biológicos com vocês. Então, o primeiro aspecto que eu vou trabalhar com vocês aqui é o aspecto biológico. O aspecto histórico e geográfico vai ficar com a Thaís e com o Edu, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa para a gente trabalhar no aspecto biológico é quem é o agente etiológico ou agente causador da peste bubônica. Quem causa essa doença é uma bactéria aeróbia gram-negativa, chamada de Yersinia pestis. Por que ela é aeróbia? Porque ela utiliza o oxigênio para a produção de energia ATP. Por que ela é gram-negativa? As bactérias gram-negativas apresentam, após a parede celular, uma camada de lipopolissacarídeo, que configura essa classificação desse tipo de bactéria. A Yersinia pestis foi descoberta em 1894 por um microbiologista suíço. Esta bactéria, ela gera 3 quadros clínicos. O primeiro quadro é a peste bubônica, que a gente vai trabalhar nessa aula, olhando para os aspectos biológicos, históricos e geográficos. Então, a peste bubônica, ela é causada pela bactéria Yersinia pestis e ela configura principalmente uma inflamação nos linfonodos, nos gânglios linfáticos, que são regiões do nosso sistema linfático. Outro tipo de manifestação clínica é a peste pneumônica, que dentre as 3 que eu vou mostrar aqui é a mais fatal.
A peste pneumônica é quando esta bactéria atinge o sistema respiratório, e é esse tipo de doença que pode gerar pneumonia e até mesmo uma tosse sangrenta. Na hora que o paciente vai tossir, acaba também liberando um pouquinho de sangue. E por último, eu tenho a peste septicêmica. Essa peste é quando a bactéria ela atinge o sistema circulatório. Também tem um grau de mortalidade maior do que a peste bubônica. A peste septicêmica é quando essa bactéria cai na corrente sanguínea e se espalha por todo o organismo. Também é bem problemático. Mas, nesta aula, a gente vai trabalhar com a peste bubônica. Sendo assim, a transmissão da peste bubônica se dá através de pulgas, picadas de pulgas. Pulgas infectadas com a bactéria picam um ser humano e transmitem para esse ser humano esta bactéria. Muitas dessas pulgas encontram em roedores, como ratos. Por isso que durante muito tempo acreditou que quem transmitia a peste bubônica eram os ratos. Então, na verdade, os ratos são reservatórios. Nos ratos estão as pulgas e essas sim são aquelas transmissoras da peste bubônica. Mas aqui eu vou deixar um detalhe. A peste pneumônica, ela não é transmitida da mesma maneira. A peste pneumônica, ela pode ser transmitida através de secreção respiratória de um paciente para outro. Então, diferente da bubônica, a pneumônica, ela pode ser sim transmitida por gotículas do sistema respiratório. Quando a gente olha para as duas pestes, a peste bubônica, ela chegou a matar 60% dos infectados, enquanto a pneumônica, que eu disse para vocês, que é a pior das três, ela matou praticamente 100% dos infectados. O período de incubação é mais ou menos de 2 a 7 dias, sendo que a peste pneumônica tem um período de incubação um pouco menor e a peste bubônica tem um período de incubação um pouco maior. A peste pneumônica e septicêmica, ela pode ser uma bacteremia secundária. Ela pode ser derivada da peste bubônica. Uma peste bubônica não tratada pode desenvolver uma peste septicêmica ou uma peste pneumônica. Os sintomas da peste bubônica são bem semelhantes aos sintomas de uma infecção bacteriana que a gente conhece hoje. Então, dor de cabeça, dor na articulação, dor muscular, calafrios, febre alta, vômitos, náusea, mas existem alguns sintomas que são bem característicos. O primeiro é a presença de linfonodos muito inchados, principalmente na região da axila, da virilha e do pescoço. Além disso, existem também manchas escuras, que demonstram um local de necrose. Endotoxinas liberadas por essa bactéria podem fazer uma vasoconstrição, ou seja, obstruir a passagem do sangue, impedindo que o sangue chegue a determinados tecidos. E no sangue existe glicose e existe oxigênio. Sendo assim, quando um tecido não recebe glicose e nem oxigênio, ele pode entrar em necrose. E essas manchas negras, então, vêm desse processo de necrose. Além disso, temos os bubões, que é o que dá o nome dessa doença, peste bubônica. Os bubões são bolhas, né? São, então, bolhas feridas que saem na pele desses pacientes. O tratamento da peste bubônica é feito através de antibióticos. Sendo uma bactéria, nós sabemos que o principal medicamento para inibir o crescimento bacteriano são os antibióticos. Os antibióticos são medicamentos importantíssimos quando a gente pensa no crescimento populacional mundial. Nós chegamos a um grande número de habitantes do planeta Terra um dos motivos é graças aos antibióticos. Os antibióticos têm vários mecanismos de ações, porém, de uma forma geral, ou os antibióticos atuam na parede celular ou eles atuam na síntese de proteína bacteriana. Mas, de uma forma específica, cada medicamento, cada antibiótico tem o seu mecanismo de ação específico e único. A profilaxia, como que eu faço para não adquirir essa doença, para não ser infectado por essa bactéria?
A profilaxia principal é o saneamento básico, tratamento de esgoto, tratamento de água, coleta de lixo, coisas tão simples para a gente hoje que fazem uma enorme diferença. Apesar da gente acreditar que todo mundo tem saneamento básico, nós sabemos que grande parte da população não tem esse tipo de processo. Durante um tempo, se acreditou lá no século XIV, quando teve então essa grande pandemia de peste negra, a gente chama de peste negra, né? Já vou deixar aqui claro, devido à presença dessas manchas escuras na pele. Então, a peste negra ou peste bubônica foi a pandemia do século XIV. Então, muitos acreditavam que a peste era transmitida através do miasma, que é o mau cheiro. O mau cheiro que era gerado pelos cadáveres que estavam, então, em decomposição, pelos dejetos na rua, por lixos na rua, por esgoto na rua. Então, por acreditar nesse tipo de contexto, que muitos começaram a acreditar que o miasma transmitia esse tipo de peste. Sendo assim, começaram a desenvolver programas de saneamento básico, tratamento de esgoto, e isso minimizou possíveis surtos ou possíveis epidemias da peste bubônica. Além disso, além do saneamento básico, evitar o contato com ratos e pulgas infectados, evitar o contato com pacientes, quarentena, sabemos muito bem porque estamos fazendo isso neste momento. A quarentena é extremamente importante para diminuir a disseminação das doenças. E por último, tratamento dos doentes. Então, todas essas são pontos importantes de profilaxia para evitar o contágio desse tipo de doença. Ciência e pesquisa. Neste momento de pandemia, olhando para as pandemias anteriores históricas, olhando para o momento atual que a gente está vivendo, a gente percebe a importância do investimento em pesquisa, pensando principalmente aqui, vou puxar a sardinha para o meu lado, na área de saúde. Então, um investimento para mais antibióticos, para antivirais, para vacinas. A internet é muito importante porque ela pode ajudar a localizar pontos de surtos e epidemias. Então, a tecnologia e a ciência são extremamente importantes nesse momento. Nada tem só ponto positivo ou ponto negativo. A tecnologia também ajudou na proliferação da doença, pensando aqui no coronavírus e também pensando na peste negra. Na peste negra, a peste negra ela foi disseminada graças à ajuda dos navios nas rotas marítimas. Esses navios, eles então continham ratos e viajando de um local para o outro, acabou disseminando essa doença. Hoje a gente pode pensar que a bactéria, em vez de viajar de navio, o vírus está viajando de avião e muitas vezes de primeira classe. Então, é importante a gente entender que a tecnologia, ela ajuda muito a combater as doenças, mas ela também pode ser um ponto de disseminação. Então, a gente não tem que só criticar ou só falar bem da tecnologia. Existem pontos positivos e pontos negativos desse aspecto, tá? E lembrar que o investimento em pesquisa é extremamente importante para que a gente esteja preparado, estejamos preparados para próximas pandemias. As pandemias, elas estão aí, Então, a gente não, o mundo dos micro-organismos ainda é um mundo muito desconhecido para nós. Quase 1 milhão de vírus a gente não conhece. Esses vírus estão no mundo selvagem, que então são transferidos para o nosso mundo. Então, a gente tem que investir em pesquisa, ciência e tecnologia para que estejamos preparados para as próximas pandemias. Muito obrigada por ter chegado até aqui. Esta imagem da peste negra ou da peste bubônica é uma imagem bem marcante, que são os médicos os médicos da peste. Esses médicos, eles andavam com essas máscaras e nessas máscaras continham ervas para então desviar esse mau cheiro, e eles cuidavam dos pacientes e também faziam uma parte de contagem de mortos, contagem de infectados, faziam essa parte de pesquisa também social, tá? Então, só para vocês ficarem contextualizados com esse tipo de imagem. Pessoas, eu fico por aqui.
Agora vocês vão ficar com os aspectos geográficos e históricos da peste bubônica. Espero muito que vocês tenham aproveitado essa parte, esse aspecto biológico. Eu fiz um apanhado aqui dos principais pontos biológicos que vocês deveriam saber sobre a peste negra ou peste bubônica, que foi uma das principais pandemias que aconteceu então no século XIV. Muito obrigada, eu fico por aqui. Obrigado pela confiança e até a próxima. Bom, professor Edu aqui agora para falar um pouquinho da parte de história com vocês. De uma maneira bem breve, a peste bubônica foi uma doença que causou muitos problemas, muitas conturbações sociais historicamente, porque por muito tempo não se sabia o que causava a peste bubônica, e isso acabou levando muitas sociedades a sofrerem muito com surtos de peste. Para isso, eu convido você a vir para uma linha da história aqui com os pontos mais importantes de surtos e de pandemias da peste bubônica. A primeira que a gente tem documentada com bastante expressividade é a Idade Média. Aliás, foi justamente no século VI, durante o contexto do Império Bizantino. Para quem não se lembra, o Império Bizantino é essa região aqui que está em roxinho. O Império Bizantino era a antiga área do Império Romano do Oriente. Interessante vocês saberem, essa região era bastante comercial e a cidade de Constantinopla era um entreposto de comércio entre o Mar Negro e o Mar Mediterrâneo. Muitos barcos paravam aí em Constantinopla, muitas vezes com ratos pretos. O imperador Justiniano, no século VI, acabou sendo o grande imperador desse império, era um imperador bastante forte, mas a peste bubônica chegou bem no contexto do Justiniano. Essa praga não é à toa, ganhou o nome dele. A praga de Justiniano. Veja só a cara do Justiniano. Cara, por que esse período é tão importante aqui? Simples. Porque essa praga, ao que tudo indica, matava por dia uma quantidade absurda de pessoas. Houve um declínio populacional muito grande do Império Bizantino. E bem nessa época, o Justiniano, que era o imperador do Império Oriental, ele estava tentando retomar territórios nas áreas ocidentais. Ele estava tentando retomar, por exemplo, territórios como a região da Península Itálica, como regiões do norte da África, e isso foi bastante complicado porque a peste bubônica acaba diminuindo o exército do Justiniano, o que enfraquece, para alguns historiadores, o Império Bizantino. E interessante vocês saberem, as maiores teorias dizem que os ratos chegaram trazendo pulgas contaminadas para essa região justamente por rotas comerciais, ao que tudo indica, vindos do Egito, mas não há consenso sobre isso. O que importa são as consequências desse surto que aconteceu. A primeira delas foi uma diminuição do exército, as campanhas de reconquista começam a cessar, começam a diminuir, o Império de Justiniano gradualmente vai declinando, vai decaindo, o Império Bizantino vai passando por problemas. Um outro ponto é que há até um fechamento dos portos para o comércio, isso causa claramente um aumento no preço dos produtos que não entravam mais nos portos, é um problema que a gente chama de inflação. É claro que, como essa peste foi extremamente antiga, do século VI, há muitos debates sobre essas causas, sobre se realmente ela teve um alcance muito grande. O que se sabe é que ela acaba não se disseminando tanto assim, sobretudo em regiões da Europa Ocidental. De qualquer forma, essa peste acaba cessando e alguns surtos vão acontecendo ainda em algumas regiões do mundo. Mas, na verdade, a grande pandemia de peste bubônica mais famosa aconteceu ainda na Idade Média. Só que esse período que a gente acabou de ver da Idade Média, que a gente chama de Alta Idade Média, a Idade Média estava começando. O período agora importante é abaixo da Idade Média. Abaixo da Idade Média é um período que vai do século X até o século XV, genericamente, e nós estamos bem no século XIV, bem no final da Idade Média. É aí que a gente vai ter o grande, mais famoso surto de peste bubônica da história. Interessante vocês saberem. Ao que tudo indica, esse surto começa, na verdade, nas regiões da China e Mongólia. O Império Mongol, para quem não sabe, era muito grande nessa época. Veja só uma imagem do Império Mongol. Ele vinha lá das regiões da China, batendo ali no Império Bizantino. E esse império fazia comércio, entrava em cidades, às vezes saqueava cidades. E esse império, ao que tudo indica, por ser um império muito comercial, por ter ligações e fazer ligações entre as regiões da China, do Império Mongol, até a Europa, esse império ele acaba disseminando a peste. A China e a Mongólia passavam por problemas muito graves de peste bubônica, e essa peste vai sendo disseminada em rotas comerciais, ao que tudo indica. Há um episódio que é um episódio simbólico, não se sabe muito sobre ele, há debate sobre ele, que é o cerco de uma cidade. Os mongóis, há muito tempo, tinham interesse em dominar cidades que eram comandadas por
cidades italianas. Sim, havia cidades da região da Península Itálica, como acompanha o cursor, aqui, por exemplo, nessa região onde hoje fica Crimeia. Sobretudo, havia uma cidade que era genovesa, de genoveses, que eram basicamente comerciantes italianos, nessa área aqui, bem no meio desse mar. Meus caros, essa cidade é a cidade de Cafa, ok? Veja só essa seta. Essa cidade tentou ser conquistada pelos mongóis. Como os mongóis não conseguiam entrar nas muralhas dessas cidades, conta a história que eles jogaram cadáveres de mongóis infectados com a peste negra. É nesse contexto que muitos navegadores genoveses teriam fugido dessa cidade de Cafa, na Crimeia, para a região da Península Itálica, levando justamente com eles a peste bubônica. E a partir daí, a peste bubônica vai chegando nas regiões europeias. Acompanhe, por favor, esse mapa. Veja só as áreas, os pontinhos que estão em vermelho. Saindo da região do Mar Negro, onde está a cidade de Cafa, veja só, aqui onde aconteceu todo esse episódio, vindo para cidades como Gênova, Veneza, Nápoles, Palermo, e a partir daí, essas rotas levavam o comércio a várias regiões da Europa. Meus caros, nesse contexto do século XIV, a Europa vivia o grande movimento que a gente chama de renascimento comercial e urbano desde o século XII e XIII. Isso significa que havia novas rotas comerciais ligando o sul da Europa até o norte da Europa. Então a peste bubônica entra pela Itália e vai se disseminando pelas rotas comerciais. Cara, não é à toa as regiões mais isoladas da Europa não tiveram tantos problemas com a peste bubônica, mas as regiões mais urbanas, os burgos medievais, como eram chamadas as cidades medievais, aliás, muito sujas, diga-se de passagem, isso ajudava na proliferação dos ratos e, portanto, na proliferação da doença, acabaram sendo áreas muito prejudicadas e muita gente começa a morrer nessas rotas comerciais. Portanto, meus caros, um ponto importante é você compreender minimamente as consequências. Houve um grave declínio econômico, um despovoamento muito grande da Europa, levou a uma falta de mão de obra, a problemas na agricultura, a falta de alimentos, e muita gente acaba, aliás, saindo dos burgos que eram muito sujos, que eram muito cheios de doenças, indo para áreas mais interioranas. Outro ponto importante, claro, é que nós temos a paralisação de uma guerra que acontecia. Essa guerra era uma guerra entre famílias de nobres da região da Inglaterra com a França, que era chamada de Guerra dos 100 Anos. A guerra teve que paralisar de tão grave que foi essa grande pandemia de peste bubônica. Outro ponto importante é que a Idade Média é muito marcada por explicações teológicas, ou seja, ligadas à igreja, a Deus. Então, havia pessoas que achavam que isso era uma punição divina, que o fim do mundo estava chegando e, portanto, era importante por exemplo, se flagelar. Sentir o que Jesus sentiu para que Deus não desse como castigo para você a peste. Nós temos, por exemplo, a ordem dos flageladores, os flagelantes, aliás, desculpe. Um outro ponto importante é a perseguição de minorias. Um ponto importante na história é que a gente sempre visualiza que muitas vezes quando há pandemias, há também algum tipo de xenofobia ou algum sentimento de busca por um culpado. Geralmente quem é culpado é o diferente. Quem é o diferente em cidades europeias nessa época? Estrangeiros, ciganos, que eram os povos Roma, ou também os judeus. Os judeus não são cristãos, como vocês devem saber, muitos deles foram queimados em fogueiras. Há episódios de queimas muito importantes no século XIV, como um de Estraburgo, que é o grande episódio de queimas de judeus. Isso mostra que a perseguição dos judeus na Europa é muito mais antiga do que parece. Meus caros, mas também nem tudo foi explicado pela religião. Há também um grande literário chamado Giovanni Boccaccio, que escreveu uma obra fundamental chamada Decameron, em que ele conta a história de 10 jovens que estão fugindo da cidade, indo ficar aí, digamos assim, isolados por um tempo, juntos, e a partir daí eles começam a contar histórias que falam sobre a peste muitas vezes de uma maneira muito humana. Então esse é um ponto importante. As explicações teológicas também vão ser questionadas. Também há um movimento de tentar explicar essa doença de um ponto de vista humano. E muita gente, não foram poucas, também começaram a achar que não era o momento de fazer privações, mas sim de exacerbar. Muita gente começa a achar que era o momento de curtir a vida, já que você podia morrer a qualquer hora, sim. Há uma ambiguidade aí, há esses dois pontos, há explicações muito teológicas e há pessoas também que acham que tem que jogar tudo para cima e viver a vida de uma maneira mais humana. Olha só, estamos entrando no humanismo, né, saindo da Idade Média. Um ponto interessante também é que nós temos mudanças na percepção cultural da morte. A morte, como era muito presente no cotidiano, muita gente morrendo, ela vira um assunto cotidiano, todo mundo pode morrer a qualquer hora. Então ela é naturalizada. Muitas vezes a morte dança com as outras pessoas como nessa figura.
a dança macabra, a dança da morte, a morte representada por caveiras, dança com nobres e dança com servos, dança com qualquer camada social medieval. Interessante vocês saberem, houve um grande declínio populacional, aproximadamente 40 a 50% de mortes, para alguns historiadores, 75 a 200 milhões na Eurásia. Cara, é importante vocês saberem, tá? Esse estudo que eu acabei de comentar também tem um ponto importante. No século XV, que é um século depois do século XIV, há melhoras na condição de vida, por ter mais terras férteis, abundantes pelo declínio populacional, e até salários aumentam em cidades por ter uma carência de mão de obra muito importante. São pontos interessantes a se pensar dessa peste bubônica. Muito bem, aí a gente entra na famosíssima Idade Moderna. Os surtos continuam existindo na Idade Moderna. A grande pandemia foi essa do século XIV que a gente acabou de ver. Mas na Idade Moderna ainda há surtos, como por exemplo, um surto no século XVII, na cidade, a peste italiana, disseminada pela Guerra dos 30 Anos, uma guerra que estava acontecendo, uma grande praga de Londres, que também mata 20% da população de Londres, e diga-se de passagem, essa peste é resolvida a partir do incêndio, aliás, que aconteceu em 1666 em Londres, diminuindo possivelmente o número de ratos. Bom, outro ponto importante é uma peste em Viena, para vocês verem como ainda havia surtos de peste bubônica na Idade Moderna. Interessante vocês saberem, aquela famosíssima roupa que você vê aí, que é a roupa de médico medieval, ela não é medieval, ela é da Idade Moderna. A roupa da peste, na verdade, é do século XVII. Nessa época, acreditava-se fundamentalmente numa teoria miasmática, que basicamente consistia em o cheiro ruim é o que passava a peste. Acreditava-se nisso. Então essa roupa aí era para proteger, entre as outras coisas, do cheiro. Esse bico que é usado aí tinha aromas para os médicos. Essas roupas eram usadas pelos médicos, né, da peste, para que eles pudessem se proteger. Meus caros, ponto importante, isso é uma curiosidade, ok? Diga-se de passagem, nós ainda temos mais episódios. O último grande episódio de peste na Europa foi em Marselha, na França. Metade da população morreu. Mas a gente chega na Idade Contemporânea para fechar essa aula. Meus caros, na Idade Contemporânea, os surtos ainda aconteciam. Nós tivemos uma outra pandemia na região da China e na Índia, bem no finalzinho do século XIX. E é bem nesse contexto que acontece um grande desenvolvimento científico acerca da peste bubônica. Esse desenvolvimento está muito ligado a uma figura, Alexandre Yersin, ou Alexandre Yersin. Alexandre Yersin, com o nome traduzido aqui, ele é um cara importante porque foi ele que consegue descobrir a bactéria que causava isso, Yersinia pestis, aliás, leva o nome dele, e ele olha só a cara dele, e nós temos também aqui uma relação que começa a ser construída entre a peste e os ratos. Bastante interessante vocês saberem, meus caros, Paul Louis Somon consegue em 1898 também fazer uma teoria que mostra que a transmissão tem a ver com a pulga do rato. Isso melhora muito a noção que acaba existindo a partir de agora de como combater a peste bubônica. Ponto importante, em 1899 a peste bubônica chega aqui no Brasil. Sim, o Brasil também vai ter peste bubônica, gente. Interessante vocês saberem, havia um receio dessa peste chegar no Brasil porque Portugal estava com peste bubônica. Então, como o Brasil tinha muito contato com Portugal, o Brasil começa então a proibir que os navios de Portugal batessem no Brasil sem fazer uma quarentena e sem uma grande desinfecção rigorosa nos navios. Como isso atrapalhava o comércio, houve jornais, como o Jornal do Comércio na época brasileiro, que questionaram essas medidas. Olha só, os interesses do comércio desrespeitados por toda parte, a bolsa do contribuinte fortemente onerada pela carestia de gêneros de primeira necessidade, tudo isso de pouco ou nada vale ante a glória de evitar o contágio da peste à custa de meios defensivos exageradíssimos, repudiados por todas as nações cultas. O que isso significa? Houve muita gente que criticou as medidas para tentar evitar que a peste bubônica chegasse no Brasil. Meus caros, de qualquer forma, a peste chegou. Em outubro, o Porto de Santos começa a reparar que havia casos de peste bubônica no Brasil a partir de Santos. Essa doença vai se disseminar para o Rio de Janeiro, em 1901. Então, as medidas sanitárias começam a ser tomadas primeiro no estado de São Paulo, posteriormente no Rio de Janeiro. Entre as medidas adotadas, interessante saberem, houve medidas bastante efetivas. Foi construída uma polícia sanitária que tinha como função encontrar doentes de peste e desinfetar os possíveis focos de epidemia, isolamento de doentes suspeitos de contaminação, desinfecção, inseminação de domicílios pertencentes a essas pessoas, combate aos ratos, campanhas para tentar alertar a população sobre os perigos da peste. Tudo isso foi feito nesse contexto. Diga-se de passagem,
como já havia soros, basicamente soros antipestosos, pestosos que se falava, a gente tem aqui a criação de institutos brasileiros para a criação de soros. Foi o caso, por exemplo, em 1900, do Instituto Soroterápico Federal, sob coordenação de Oswaldo Cruz, famosíssimo médico sanitarista, em 1901, o Instituto Soroterápico de São Paulo, do Vital Brasil, também muito famoso. Olha só, aqui nós temos a cara desses dois. Oswaldo Cruz, que aliás vai ser um grande responsável por uma reforma sanitária no Rio de Janeiro, alguns anos depois. O Rio de Janeiro também vai passar por surtos de peste bubônica, e Vital Brasil. Meus caros, eu espero que isso tenha feito sentido para vocês, que vocês tenham tido um panorama geral de todas essas crises. Muito obrigado. Continue agora com a Thaís aí com a parte da geografia. Bom, pessoal, depois então de uma aula, né, de biologia e de uma aula de história, 2 aulas maravilhosas, completa aí para vocês, agora é a vez da geografia contribuir um pouco para esse debate. Na verdade, eu fiquei pensando, né, como que eu, enquanto professora de geografia e professora de atualidades também, poderia contribuir para você entender essa relação não só espacial, mas principalmente demográfica da ideia de uma peste, de uma pandemia, né? Com toda certeza, o seu vestibular, se ele abordar do ponto de vista geográfico a ideia da peste, né, lógico, pegando uma questão mais interdisciplinar, só que focando na geografia, você tem uma grande chance de precisar debater sobre essa questão demográfica, sobre o comportamento da população, né, essa relação, se diminuiu essa expectativa de vida, o quanto isso tocou na população de uma forma geral, tá bom? Para poder te ajudar, você está vendo aí na tela, né? Fiz um material para vocês chamado A Demografia da Peste, para a gente tentar entender um pouquinho do quanto as teorias demográficas elas foram importantes nesse momento, né? Nós temos uma teoria em especial aí, que é a teoria malthusiana, que Malthus não cita isso de forma direta no seu trabalho, na sua obra, mas ele vai dizer o quanto que pestes e pragas acabam sendo uma forma natural de regular o controle, né, o supercrescimento populacional. Você vai precisar entender algumas coisas aqui, então a gente começa, né, você pode olhar aí nessa minha lousa, falando sobre a teoria malthusiana, né, e não faz sentido eu só citar o Malthus e não falar dos neomalthusianos. Depois eu cito a teoria reformista. Nós temos mais teorias demográficas, né, entre elas a econeomalthusiana e a teoria da transição demográfica. Mais uma questão de tempo, e como não é a temática da aula, a gente fez a escolha ali de não nos aprofundarmos tanto nesse sentido. Eu vou citar as teorias para você e talvez numa outra aula ali a gente possa retornar com esse debate, tá? E para finalizar, para fazer até uma ligação com a Lari, que na verdade eu vou pedir ajuda para os universitários aí, né? A gente vai debater um pouquinho mais sobre a ideia de bioterrorismo, que é um conteúdo legal que quase ninguém conhece, que está aí, né, desde 2001, na boca do povo, e a galera tem muita insegurança para poder debater sobre isso. Então, nada melhor do que aproveitar a visita de uma bióloga aqui no nosso canal para poder falar sobre bioterrorismo. Vamos começar? Vem cá, querido. Antes de eu te falar sobre quem foi Thomas Malthus, né, e por que é necessário pensar sobre uma teoria populacional, é bem interessante que a gente faça uma reflexão sobre o que é a população. De novo, não estou falando de população do ponto de vista biológico, né, enquanto um conjunto ali de seres, mas eu quero que você pense população para o sistema mesmo econômico, social, que é esse que nós vivemos, tá? Quando eu falo de população, você tem que entender que ela é extremamente importante para a dinâmica da economia mundial. Vejamos por quê, vai aparecer aí na sua tela. A população, ao mesmo tempo, ela é mão de obra e, ao mesmo tempo, ela é mercado consumidor. Então, a população produz, a população consome, gerando ali o movimento, a máquina da economia mundial. É por isso que países, né, como a China, que tem destaque em população, acabou atraindo tantas empresas multinacionais na época do incentivo das EEs, você deve lembrar disso, por causa da mão de obra abundante. No caso ali, né, era uma mão de obra abundante e barata, típico também de outros países subdesenvolvidos. Uma outra questão muito importante também é que essa população ela consome. E quando essa população começa a entrar ali no desenvolvimento de uma chamada classe média, eu tenho também o desenvolvimento de um nível maior de consumo, tá bom? O governo de um país conhecer a sua população é fundamental, porque se eu conheço a minha população, eu tenho como planejar saúde, eu tenho como planejar educação, habitação, segurança, são todas as chamadas políticas públicas, né? O próprio planejamento urbano. Então é muito necessário conhecer a sua população.
Se você pensar o Brasil fez um esforço muito grande para conhecer um pouco mais da sua população, né? Ainda na era Vargas, quando a gente tem o desenvolvimento do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Naquele momento que o Brasil vivenciava, né, o crescimento, a tentativa da formulação de uma indústria, era fundamental que você conseguisse compreender o tamanho e o poder da sua população. Portanto, o estudo demográfico é fundamental. Antes que você se coce aí, já me faça uma pergunta que eu fiz quando tudo começou, quando o Covid-19 foi anunciado, eu fiquei imaginando como isso podia influenciar na dinâmica populacional, né? Alguns países como a Itália, por exemplo, que tem, né, a pirâmide etária com o topo em destaque, principalmente pela quantidade ali de idosos, que é uma pirâmide chamada de madura. E aí a minha grande pergunta é, como esses países, né, vão ficar após tudo isso, né, com a grande taxa de mortalidade, principalmente dos idosos, que mudança isso pode trazer para a pirâmide etária? Então tá aí um tema interessante para a gente debater desde já. Mas calma, primeiro eu preciso te contar sobre um cara. O nome dele, você está vendo ele aí na tela, né? Eu vou ficar mais aqui embaixo para que você consiga perceber. É o Thomas Malthus. O Malthus, pessoal, ele era um economista, né? Ele era filho de uma família muito rica, de donos de terra. Ele fez economia, mas ele também era um pastor anglicano. É legal a gente fazer essa associação, porque o Malthus, em muitos momentos da sua fala, ele vai usar aquilo que ele chama de aspectos mais morais, né? Uma sujeição moral, que está muito ligado a essa sua base religiosa também, tá? Fiz uma brincadeira, vou usar a setinha aqui com você, e eu disse que o Malthus é o famoso deixa morrer. O Malthus não é aquele que vai dizer assim, governo, você precisa escolher um grupo de pessoas e matar para que sobre recursos. Não, ele vai dizer assim, deixa morrer. Né? Ele não vai falar com essas palavras, lógico, é uma brincadeira. Mas o deixa morrer naturalmente acaba sendo uma fala do próprio Malthus para tentar lidar com esse supercrescimento populacional. Mas calma que eu já vou te explicar sobre isso. Vem cá. Primeira coisa, né? Quem foi Thomas Malthus? Malthus, nascido em 1766, morreu em 1834, portanto, ele viveu numa época muito interessante, né? Na virada ali do século XVIII para o século XIX. Quando eu falo século XVIII, a gente já vai associar o quê? Uma Inglaterra da primeira Revolução Industrial, muitas mudanças sociais, econômicas, tá? Já dei spoiler para você contando que ele era um economista e pastor anglicano. Ele é autor de uma obra chamada Ensaios sobre o Princípio da População. Imagina comigo. Deve ter sido muito louco, né, vivenciar essa realidade do Malthus. De repente, uma Inglaterra rural passa a ser uma Inglaterra urbanizada. A população sai do campo e vem para a cidade. Não só isso, né, você tem uma relação muito interessante de mudanças no perfil da necessidade da produção. Você deixa aquele aspecto mais da subsistência e você passa a criar uma necessidade maior pela quantidade de alimentos, já que nem todo mundo vai produzir. Então, nós estamos falando de uma época muito caótica. Lembrando que isso aconteceu com Malthus lá no século XVIII, mas o Brasil e outros países emergentes vão vivenciar isso na década de 60, na década de 70. A China vivencia o pleno processo de urbanização em 2010. Então é algo muito recente. Está muito louco entender o quanto que a Inglaterra passou por isso de forma muito pioneira, né? E como lidar com esses problemas, tá? O Malthus era um dos caras que pensava sobre população na época, porque falar de população de forma muito automática é você pensar nisso tudo, na relação da economia, né? Da relação social também. Vamos continuar, ó. Todas as teorias que eu vou te mostrar agora, elas têm um problema e vão apresentar uma possível solução. Elas vão levantar uma hipótese do porquê esse problema está acontecendo e vão tentar trazer uma solução para você. Então vamos lá dar uma olhadinha, ó. Esse é o famoso gráfico da teoria malthusiana. Nós temos um problema muito simples aí. Acompanhe comigo agora, ó. Você tem 4 cores nesse nosso gráfico, eu vou descrever para você. Vamos começar pela parte mais fácil, que é a cor azul. A cor azul representa o que nós chamamos, né, de produção de alimentos. É a capacidade produtiva do sistema em produzir os alimentos, tudo bem? E essa curva aqui, ele vai dizer que cresce em PA, progressão aritmética. E aí depois você tem essa curva vermelha, que você está vendo aqui, que é o crescimento populacional, que cresce em PG, progressão geométrica. Desta maneira, matematicamente, seria muito legal de ter um professor de matemática aqui para fazer essa reflexão, a curva da população cresce muito mais rápido do que a curva dos alimentos. E automaticamente você vai ter o quê? Essa diferença. O que é essa diferença? É o roxo. E o roxo aqui representa o quê? Fome,
doenças, crises sociais, crises políticas. Vou dar licencinha aqui para você continuar vendo comigo. E automaticamente o resultado de todas essas crises, as mortes. Outro ponto muito interessante para a gente debater. O Malthus vai dizer que essa curva vermelha da população deveria estar o quê? Junto dessa curva azul, ocupando apenas a área do gráfico destacada com a cor verde, que seria a capacidade da produção de alimentos. Todo esse roxo que você está vendo aqui é aquilo que o Malthus vai dizer que é uma maneira da natureza se equilibrar. Ele vai dizer que a natureza sempre encontra uma maneira de se equilibrar no sentido desse problema entre população e recursos. Thaís, que maneira? Talvez com uma praga. Vão dizer aí que a peste negra, que o Du acabou de descrever para vocês, né, a peste bubônica, ela acaba sendo ali um dos fatores que vai possibilitar a diminuição da população e que talvez possibilitou o crescimento econômico da Inglaterra. Então há quem justifique a primeira revolução industrial dizendo que essa diminuição da população pela peste bubônica vai tornar isso possível. Assustador. Toda vez que alguém me fala disso, né, em diminuir a população para poder desenvolver, eu penso na hora no Thanos, né, ali Vingadores, que quer acabar com metade dos planetas para poder ter recurso para os outros. Também louco, né? Então, peraí, alguém tem que morrer para que outro possa viver, né? Muito maluco esse tipo de coisa. Mas calma que eu já estou me adiantando. Vamos dar uma olhada, né, no contexto. Peguei uma foto aí da Inglaterra urbanizada. Que loucura, né, galera? Todo mundo sabe, né, que nós temos uma relação muito insalubre dessas cidades, né? As primeiras cidades, as cidades citadas agora na peste bubônica pela Lari, pelo Du, mas a Inglaterra, né, recém-industrializada, loucura total, no século XVIII também. Foi uma urbanização sem planejamento, não tínhamos ali uma lógica do saneamento básico, então quanto isso dificultou. Então imagina a cabecinha do Malthus enxergando tudo isso, tá? Então quando o vestibular perguntar para você onde se encaixa a dinâmica malthusiana, você vai dizer que ela se encaixa do século XVIII para o século XIX, no contexto da Revolução Industrial e naquilo que nós chamamos de explosão demográfica. O que é a fase da explosão demográfica? Pensa comigo. No campo, né, porque você tem aquela dificuldade de acesso aos hospitais, pensa na relação rural do Brasil. Nós temos muitos filhos, porque filho no campo é mão de obra, tá? Eu sempre dou o exemplo da minha família em sala de aula. Eu venho de uma família muito grande. A família da minha mãe tem por ali, né, alguns irmãos já faleceram, infelizmente, mas eles têm 12 irmãos. A filha do meu pai tem 13 irmãos, então é gente pra caramba. Se juntar todo mundo, a minha família é gigantesca. Eu lembro que quando acabava a luz, a gente brincava lá em casa de quem conseguia colocar o nome de todos os tios, de todos os primos primeiro no papel. A luz sempre voltava e a gente não conseguia terminar. Por que a realidade da minha família, né? Eles tinham tantos filhos e talvez os seus avós também veio de uma família assim. Porque filho no campo é mão de obra. Filho na cidade já é outro esquema. Filho na cidade acaba sendo que um gasto a mais para você, já que você não tem esse emprego da mão de obra no campo. O que acontece? Quando a gente vem para a cidade, demora um tempo para diminuir a natalidade. Então veio aquela galera toda para a cidade, tá? A grande questão é que vindo para a cidade, eu tenho algumas pequenas melhorias no modo de vida. Demora um pouco, mas eu tenho. Então o que vai acontecer? Vai parar de morrer. Esse é o problema. No campo nascia muito, mas morria muito. Na cidade, nessa primeira fase da urbanização, continua tendo muita gente, né? Não é de um dia para o outro que para de nascer 10 para nascer 2. Só que o problema é, para de morrer. Vai aumentando aos poucos a expectativa de vida. Então aquele ambiente mais insalubre do campo começa a ser substituído por um ambiente insalubre da cidade. Só que menos insalubre do que a realidade do campo. E aí a gente tem a fase da chamada explosão demográfica. A questão é que a Inglaterra viveu isso no século XVIII e o Brasil vai vivenciar essa história na década de 80, né, no século XX. Então esse é o olhar que você precisa ter para o vestibular. Vamos continuar. Então o Malthus vai pregar o quê? Algumas soluções. Dá uma olhadinha ali na lista de soluções. Aquilo que ele vai chamar de sujeição moral. Ele vai dizer que os governos jamais devem procurar a morte. Imagina, isso é um absurdo. Mas o governo deve, por exemplo, não ter nenhum tipo de apoio social para essa população, entendeu? Então deixa morrer. É uma sujeição moral também por parte do governo. Malthus, por ser pastor anglicano, também vai pregar o quê? A castidade. Lembrando que ele vai dizer também que o sexo, né, antes do casamento é pecado. Então ele vai pregar a castidade também nesse sentido do controle populacional.
Outra coisa, ele também é a favor dos casamentos tardios, porque quanto mais você demora para casar, mais talvez também aquela relação da fertilidade, né? Da fertilidade feminina, da fertilidade masculina. Outra coisa, vem a frase, né? Muito polêmica, tenha os filhos que possa criar. O problema é que o Malthus pensava assim, né? Você só pode criar seus filhos se você tiver dinheiro. Então ele pensa assim, né? Então, se você tiver dinheiro, então você tenha mais filhos. Só que ele percebeu que existe uma lógica que hoje a gente nota, né? Que a tendência, na verdade, é o contrário. Que quando você tem, né, hoje, pensando nos moldes atuais, tá? Uma renda maior, um acesso ao maior, é típico que as famílias optem por ter poucos filhos. Não sei se você já percebeu isso, né? E a população mais rural, ainda mais carente, acaba apresentando uma quantidade maior de filhos. Então, Malthus não sabia desse olhar, né, que ia acontecer com a população. Malthus vai dizer também que a natureza se equilibra. Então, uma praguinha, muito bom, deixa uma praguinha aí que já manda embora quem precisa, né? E ele vai dizer assim, ó, se a natureza, pela praga, não consegue equilibrar, quem vai tratar de equilibrar o crescimento populacional é a própria fome. Porque ele diz que vai faltar, então, alimento e a própria fome vai acabar o quê? Regulando essa situação. Então, quem não tiver acesso acaba morrendo de fome. E aí eu trouxe duas referências para a gente debater. Primeiro é o Thanos, né, galera? Que toda vez que eu falo de crescimento populacional, de teoria malthusiana, todo mundo lembra do Thanos. Fica uma dica para você, além do Thanos, assista também o filme que está na Netflix, que se chama Onde Está a Segunda, que também faz uma relação muito louca que mistura a teoria malthusiana com neo-malthusiana. E tem uma série também que eu tenho certeza que você assistiu, né, que é The 100, né, ou 100. Quando a gente assiste The 100, logo no primeiro episódio já tem um embate ali perigosíssimo, né, que eles começam a debater que está faltando oxigênio, lembrando que eles não vivem na Terra, né, eles vivem no espaço. Começa a faltar oxigênio e aí vem o debate, né, quem deve morrer? Os idosos, aquele olhar, já estão próximos de morrer, já viveram bastante. Ou então o darwinismo social, os criminosos devem morrer. Então, é uma série bem interessante aí pra gente fazer esse tipo de reflexão, tá bom? E lógico que Onde Está a Segunda também é uma baita de uma referência. Vamos lá? Lógico que ele vai ser criticado, né? Coloquei ali 12 demais pra fazer uma brincadeira com vocês. Bom, a crítica maior da teoria malthusiana é dizendo que a dinâmica demográfica ela serve uma relação cultural, social, não natural. Não é uma questão da natureza esse número de filhos, é uma questão muito mais social. Né? Não é algo, né, mais ali animalesco, irracional, de que em período de fertilidade, então o homem tem aquele tanto de filho porque a natureza assim mandou. Não, é uma relação muito mais social. Se eu vivo na cidade, eu não consigo ter 13 filhos como na minha família. Se eu vivo no campo, sim. Então, em que momento a sua população está vivendo? O que o Malthus não sabia é que ele morreu exatamente na fase da transição demográfica. Só que depois da fase da explosão, vem a fase da desaceleração. Lembra que eu conversei com você que a fase da explosão é porque ainda nasce bastante, só que para de morrer, porque melhora um pouco os níveis de saúde. O que o Malthus não sabia é que nós teríamos uma outra fase em que, além de parar de morrer, para de nascer. É aquela história, os casais passam a ter agora, né, de uma taxa de fecundidade de 8 filhos por mulher, nós temos 1,5 filho por mulher agora, né? O que aconteceu nessa história, por exemplo, do Brasil. O Brasil sai de uma taxa de fecundidade de 6 filhos por mulher, praticamente ali nos anos 70, para chegar hoje numa taxa de menos de 2 filhos por mulher. Então é interessante a gente entender como vai passando por ciclos, portanto é social, é cultural. Depois, outra questão. O Malthus dizia, lembra, que a produtividade é em PA, mas o Malthus não sabia também que nós teríamos o quê? A Revolução Verde. Do mesmo jeito que nós tivemos a Revolução Industrial nos grandes centros urbanos, nós tivemos a Revolução Verde no campo. E aí nós temos o quê? O aumento desses rendimentos da produção. O Malthus não sabia, logicamente, ele morre antes de perceber esse desenvolvimento. Ele não contava, né, com desenvolvimento tecnológico. Outra questão que eu já comentei com vocês é essa história, né? Aí faltou uma letrinha ali, né? Tenha os filhos se tiver dinheiro. Mas daí a pergunta, mas quem tem dinheiro quase não tem filho? Então é muito louca essa fala aí do Malthus. Bom, lógico que isso foi lá no século XVIII. Passando o século XVIII, a população continua sendo muito importante. Chegamos agora no século XX. A chamada teoria neo. Neo é novo. Novos Malthus. A teoria neomalthusiana, ela não é aquele assim, deixa eu morrer, deixa uma praguinha, uma fomezinha, né, bom para equilibrar a população. Não, ela não vai falar isso, porque é do século XX, né? Então, imaginou você, encontro do G20,
os países ali, aí você pega e me solta uma pérola dessa, né? Lógico que não. Então, como que eu vou pregar o controle populacional se eu não posso falar o deixa morrer? É simples. Para que me preocupar com morte se eu posso controlar o mal ali, né, da superpopulação pela raiz? Como assim o mal pela raiz? Você não deixa nascer. Essa é a questão. A teoria neomalthusiana, ela prega um controle da taxa de natalidade. Quando que ela começa? No contexto do pós-guerra. Por quê? Porque países subdesenvolvidos vivenciavam a industrialização. E aí os teóricos da população começaram a pensar que na Inglaterra isso aconteceu, né? De repente eu tenho uma relação de uma associação de muitos países passando por isso agora ao mesmo tempo, vai ser uma super explosão demográfica. E como que eu evito, né, essa super explosão demográfica? É simples. Para evitar essa super explosão demográfica, eu tenho que conter o crescimento populacional. Através do quê? Através de um olhar em que você vai tentar controlar os nascimentos, controlar a taxa de natalidade. Tudo bem? É essa a teoria neomalthusiana. Então, não deixa nascer. Como? Controle de natalidade. Calma que eu vou te mostrar o problema. E eu coloquei ali uma imagenzinha, né? Da lei do filho único. Muito interessante a gente associar o quanto a lei do filho único, ela acaba sendo ali fundamental como um exemplo de política neomalthusiana, tá bom? Vamos lá, só para eu passar aqui para você. Sempre acontece esses errinhos aqui no computador. Vamos lá. Passando então agora para a situação do problema. Coloquei uma dica para você do documentário. Esse documentário é muito interessante, que é o documentário Ilha das Flores. Fica a dica se você nunca assistiu. Mas é estranho ser aluno de geografia e não ter assistido Ilha das Flores, né? Ilha das Flores é um documentário muito premiado, um documentário nacional. E agora está na febre, que todo mundo está assistindo O Poço, né? Que também está na Netflix, se você não assistiu, assista. Que nos traz uma reflexão bem interessante. Olha a fala. Os neomalthusianos não vão pegar mais na relação de que falta alimento. Porque agora a gente já passou pela Revolução Verde. Então, essa história de PA e PG cola, mas nem tanto. Então, assim, eles vão dizer que o alimento já não é mais tão um problema. Mas é lógico, se diminuir a população, na cabeça deles sobra recurso. Eu vou fazer esse debate com você daqui a pouco, porque eu não concordo. Pensando na realidade, de novo, eu citei O Poço, né? Tem uma parte muito importante ali, momento spoiler. Que eles dizem que a quantidade de alimento que desce é suficiente para todo mundo. Mas por que as pessoas que estão lá embaixo no poço não conseguem receber esse alimento? E aí aquela realidade que não falta alimento, falta distribuição. Essa foi até uma questão do Enem do ano passado, né? Que foi uma questão que acabou sendo retirada da prova porque ela caiu numa prova anterior e aí eles tiveram que retirar. Mas é uma questão muito interessante que diz que nessa lógica da produtividade nós produzimos alimento suficiente para todo mundo. Não, mas por que existe a fome ainda? Porque falta a distribuição desse alimento, né? O quanto que existe uma segregação muito grande e esse alimento não chega para todo mundo. Mas o que vai colar, então, agora, no contexto neomalthusiano, é uma relação muito interessante que vai trazer que o grande problema aqui é o crescimento populacional. E o crescimento populacional é culpado pela pobreza. Olha isso, o crescimento populacional é culpado pela pobreza. Bom, o subdesenvolvimento, portanto, só vai ser consertado quando eu conseguir controlar a superpopulação. Você entende agora por que isso colou tanto na China? A China que vai optar pela lei do filho único é a China pós-Mao Tse-tung. É a China do Deng Xiaoping, é a China das grandes modernizações, modernização na indústria, modernização na educação, modernização no sentido de atrair capital estrangeiro. Então vai ser implantada a lei do filho único, dizendo que todo casal só pode ter um filho, né? A lei do filho único dura da década de 80 até 2015. Hoje você já pode ter mais de um filho na China, porém a população continua tendo um filho. É uma relação cultural muito grande, né? E a lei do filho único trouxe consequências gigantescas, entre elas a preferência por homens ao invés de mulheres. A China hoje vive um desequilíbrio de gênero, né? Nós temos ali mais homens do que mulheres. E são vários fatores culturais que podem explicar. O primeiro é um fator muito simples, né? Uma questão bem do patriarcado, que acredita-se que as mulheres vão casar, quando elas se casam, elas passam a cuidar do esposo e dos filhos, esquecendo dos pais. E elas acabam, então, cuidando dos pais do marido, não dos seus pais. Então, se eu só posso ter um único filho, eu não vou escolher ter uma menina para me abandonar na velhice. Então, começou a ter o quê? Uma escolha direcionada para meninos. Aí nós temos casos ali, né? Muitos casos de abortos de meninas. Uma outra questão também da sociedade patriarcal é que o homem é que leva o sobrenome da família. Então, você ter uma filha mulher é deixar a sua família morrer ali naquela geração. Absurdo, né? E tem vários problemas. Nossa, tem
Tem algumas reportagens assustadoras que a gente vê sobre roubo de noivas na China, né? A questão de que homens roubam noivas no Vietnã, buscam, né? Roubam noiva, tráfico de mulheres no Vietnã, problemas assim de um ponto social assustador, fruto da política do filho único. Mas ela deu certo na China e conseguiu controlar a população. A população da China hoje é de quase 1,4 bilhão de habitantes. Se não fosse a lei do filho único, acredita-se que nós estaríamos em 1,7 bilhão. Só que vamos lá. Se o problema é o subdesenvolvimento, né, com essa superpopulação, você precisa então agora controlar essa superpopulação, porque se você controla a superpopulação, você controla o subdesenvolvimento. E aí nós temos o quê? A proposta: controle de natalidade, uso de métodos contraceptivos, a esterilização, a Índia usou bastante isso com incentivo do governo, o planejamento familiar. E aqui a lei do filho único na China, que eu acabei me adiantando e já citei. Olha essa imagem, galera. Essa imagem é recente, viu? E ela é do Brasil. Uma cidade do Rio Grande do Sul chamada Quaraí colocou esse outdoor ali para sua população. Olha o que diz, ó, só tenha os filhos que puder criar. Não tem condições emocionais, pessoais e econômicas? Pense bem antes de ter filhos. A escolha é sua. Qual é a grande crítica quando a gente fala sobre esse tipo de visão neo-malthusiana, malthusiana? A relação é que ter filhos é uma escolha quando se há um acesso, quando se há um conhecimento sobre métodos contraceptivos, quando se entende o processo. Nós sabemos que mesmo no meio urbano há um grande desconhecimento sobre métodos contraceptivos. Agora você imagina em regiões mais isoladas, subdesenvolvidas, algumas ainda de caráter tribal. Então, o quanto que falar de método contraceptivo, falar, né, de pílula anticoncepcional é algo que para a gente pode ser muito claro e muito próximo, mas para algumas sociedades isso ainda é muito distante. Então é muito errado quando a gente olha para uma realidade e acha de que tem filho porque quer. Essa é uma fala extremamente preconceituosa. Se você um dia usar isso no seu vestibular, usar isso numa redação, né, vai ser uma vergonha, não só como estudante, mas como pessoa. Você não deve propagar esse tipo de discurso, tá bom? Vamos lá para a gente finalizar? Última teoria agora, tá acabando. A chamada, peraí que você deu o tio Marx aqui, ó. A chamada teoria reformista, ou também chamada de teoria marxista. A teoria reformista ou marxista é aquela que, não foi o Marx que criou, tá? É bom já dizer isso para você. Ela é baseada no pensamento marxista. Ela é aquela que vai dizer que deixa desenvolver, calma, essa população, ela vai acabar procurando um equilíbrio quando você, por exemplo, acabar com a pobreza. Mas calma que eu vou explicar. Qual é o contexto? Mesmo contexto da neo-malthusiana, contexto do pós-guerra, né? Vou colocar mais aqui para cima. É o contexto do pós-guerra, é o contexto que o crescimento populacional, olha o meu grande problema, o crescimento populacional é consequência do subdesenvolvimento. Você percebeu a diferença do slide anterior dos neo-malthusianos? Lá nos neo-malthusianos, o crescimento populacional é responsável pelo subdesenvolvimento, pela pobreza. Aqui não. Aqui o crescimento populacional é consequência do subdesenvolvimento. Desta maneira, como que eu diminuo a população então? É fácil, diminuindo a pobreza. Então a solução aqui é o combate da miséria. Eles vão dizer que países que passam pela fase da industrialização, países que diminuem a miséria de forma automática, essa população acaba diminuindo, né? E você sabe que isso se parece um pouco com a ideia da teoria da transição demográfica, que diz que nós temos 4 fases, né? A primeira fase, que é considerada uma fase zero ali, depois você tem a fase da explosão, da desaceleração e do equilíbrio demográfico. O Brasil, por exemplo, está na fase da desaceleração, indo para o equilíbrio demográfico. Países como o Japão, como a Itália, já estão na fase do equilíbrio demográfico, né? De uma pirâmide etária mais madura. Vamos passando, então, para a gente continuar a nossa conversa. Tem mais uma teoria que não está aqui, que é a econeo-malthusiana, que vai dizer que é uma pegada mais ambiental, né? Que o controle de natalidade é necessário, que é necessário diminuir a população mundial para não ter o esgotamento dos recursos. Tem coisa que é verdade, mas tem coisa que a gente tem que debater. Por exemplo, tem um filme também, eu tô ótima dos filmes hoje, né? O Lorax. É um filme infantil. Mas é infantil que você, adulto, vai pegar o travesseiro, vai abraçar e vai chorar. Mas vai chorar de uma maneira tão sincera, porque eu chorei. O Lorax é a coisa mais linda do mundo. Bom, qual que é o debate do Lorax? É o seguinte. O modo de produção, né, a realidade como a gente produz, ela acaba exterminando ali uma boa parte da natureza, porque a natureza é matéria-prima. Uma questão muito interessante é, será então que é o crescimento populacional que é culpado
né, por acabar, pelo esgotamento dos recursos. Todo mundo sabe que tem um dia que a gente chama de dia de sobrecarga da Terra. E normalmente no meio do ano sai aquela notícia, né, em redes sociais, nos jornais, que o homem já utilizou tudo que a Terra podia dar e nós estamos na metade do ano. Significa então que da metade do ano para o final, nós estamos superlotando ou superaquecendo ou sobrecarregando, que é o próprio nome, né, a Terra nesse sentido. Então, a teoria economalthusiana vai dizer que, então, se controlar a natalidade, diminuir a população mundial, então, pronto, aí a gente conseguiu resolver tudo isso. Só que aí vem um problema que me deixa muito, mas muito intrigada. Quer pensar o seguinte, será que é diminuir a natalidade? Todo mundo no mundo consome igual? Pega para mim, por favor, 2 realidades, tá? Coloca aqui nessa mão para mim uma pessoa, não vou falar dos Estados Unidos, vou falar que é perseguição. Um britânico, tá bom? E coloca aqui na minha mão uma pessoa da Bolívia, né? Você tem um país desenvolvido e um país subdesenvolvido aqui, nessa diferença. Tá vendo que eu nem fui lá para o continente africano, não fui nem para a Ásia. Peguei aqui um país da América do Sul. Você tem essa realidade. Você pode dizer, então, que se eu diminuir a natalidade da Bolívia é maior. Se eu diminuir a natalidade da Bolívia, agora então eu não tenho mais impacto ambiental, eu diminuo o impacto ambiental, diminuo o nível de consumo? Mas peraí, dentro da lógica do mercado, quem tem a maior capacidade de consumo? Um britânico ou um boliviano? Então é muito claro entender esse tipo de relação, né? E muito louco para você, aluno, também, eu imagino, porque eu também sempre fico pensando nisso. Então essa é a teoria economalthusiana, tá bom? Bom, agora eu vou falar de um ponto meio polêmico, né? Como sempre, as aulas são polêmicas. O chamado bio, vida, terrorismo. Um termo muito novo. Antes ele era chamado de uma guerra biológica, né? O chamado bioterrorismo só passou a ter esse nome a partir de 2011. Deixa eu postar algumas fotinhas para você, né? Bem assustador. A ideia de que um homem tem esse poder nas suas mãos. E depois nós temos aqui um livro que eu quero indicar para vocês, que é O Inferno, do Dan Brown. Tem o filme do Tom Hanks, mas eu não gosto muito, então fica a dica do livro para você. O livro fala, né, de um momento muito louco em que um cara quer dissipar o vírus ali para todo mundo, para que você consiga diminuir a população. Não vou contar mais nada para você. Vamos lá entender um pouquinho o que é terrorismo biológico. Nós tivemos um exemplo, né, desse bioterrorismo, e é um exemplo muito recente, que eu conversando com algumas pessoas aqui, né, dentro da minha própria casa, e o pessoal não conhecia. Vamos lá. Terrorismo biológico é o terrorismo usando agentes biológicos, tá? Então, a gente está falando ali, por exemplo, de vírus. Um exemplo foi o antraz. O antraz, na verdade, né, ele contaminou essa população através, eu vou até pedir ajuda da Lari depois, através dos esporos do bacilo do antraz, né? Na hora ali que eu vou abrir para conversar com a Lari, eu vou pedir uma ajuda dos universitários nesse sentido. Mas deixa eu contar como aconteceu. Calma que, esse número de atualidades, eu sou boa de contar o quê? O babado, a treta. Olha como foi. 2001. Eu falo 2001, já vem o que para você? Atentados de 11 de setembro. Às vezes não vem, né? Porque eu brinco em sala que agora eu tô lidando com uma geração que não viu o atentado das Torres Gêmeas. Muito louco, né? Uma galera que nasceu depois dos anos 2000. Muito, muito louco. Bom, se você nasceu depois, mas você com certeza já ouviu falar sobre o 11 de setembro, porque ele mudou a lógica da geopolítica mundial. 11 de setembro, então, foi um episódio muito importante. O mundo passou a ver a ideia do terror de forma muito diferenciada, né? A gente entende terror como uma prática de pressão política através do uso, política, né, religiosa, que tem alguma causa através do uso de atos de violência. Terror não ficou conhecido a partir de 2001. Nós temos, por exemplo, na Espanha, né, o Pátria Basca Liberdade, nós temos o IRA na Irlanda, mas o terror acaba sendo disseminado a partir de 2001, na ideia do que é terror, por causa do atentado de 11 de setembro. Bom, como foi? 5 cartas contaminadas com esporos do bacilo do antraz, tinham aspecto de pó branco, foram enviadas dentro de envelopes. País enviadas por quem? E aí que tá. Foi enviado, olha isso, galera, de 18 de setembro de 2001 até outubro de 2001. A carta tinha como origem, né, um endereço em Nova Jersey e foi levado para várias pessoas importantes dos Estados Unidos. Então você imagina, coisa de filme. De repente toca a campainha, você abre a porta, um presentinho lá para você, você nem sabe se abre. Você olha, mas o que é isso? De repente você está doente, e aí você vai ver o que é, você foi contaminado ali pelo antraz. Parece coisa de filme, mas é real. Olha só, peguei um artigo sobre saúde pública para conseguir me basear.
Nesse artigo está no final, depois a referência, 11 casos de antrase pulmonar foram causados e 5 evoluíram para o óbito. Então, foi levado para alguns políticos, foi levado para pessoas importantes de emissoras de TV dos Estados Unidos, tá? Agora eu quero definir com você, então, o que é o bioterrorismo, né? Porque essa imagem engraçadinha ali para você entender. Engraçadinha nada, né? Assustador. Bom, o CDC, você deve ter ouvido falar dele, principalmente em filme quando fala de apocalipse zumbi, né? O CDC vai definir que, dos Estados Unidos, bioterrorismo é a disseminação deliberada de bactérias, vírus ou outros micro-organismos utilizados para causar uma doença ou morte de população, de animais ou de plantas, tá? Então, também se eu tenho um ataque a uma vegetação específica, também é considerado bioterrorismo. O objetivo de atos bioterroristas é disseminar o medo, porque ele não tem essa capacidade, né, de matar a população mundial. Ainda não, né? Espero que não também. Mas a ideia é disseminar o pânico, o medo, a ansiedade, a insegurança, uma ideia de que eu não posso confiar nos meus líderes, né? Essa ideia da instabilidade. Práticas de terror pregam exatamente essa instabilidade política. Eu acho que você já percebeu isso, tá? E aqui eu tenho o nome das 2 autoras que escreveram o artigo que a gente conversou. Muita coisa, né? E aqui as referências no final. Essa a minha contribuição para você. Foi uma aula de teorias demográficas associada com bioterrorismo. E agora eu vou encerrar, parar de projetar minha tela aí, para a gente avançar agora para o debate com a Lari e com o Du, para a gente conseguir essa super associação entre as 3 áreas, né? Que agora é o nosso momento do café. Até agora você teve 3 aulas, agora vem tomar um café com a gente, tá bom? Estamos agora, então, no momento da nossa aula mais esperado, né? Que é o momento do debate. Na verdade, eu não vou chamar de debate, não. Eu vou chamar de conversa mesmo informal. Nós estamos aqui entre amigos, né? E nós gostaríamos, né, de poder dividir esse momento com vocês. E a ideia central aqui é que a Lari, com a biologia, possa nos ajudar a entender melhor essa situação. Acabei de conversar com vocês sobre a ideia de bioterrorismo e ficou aquela dúvida, né? Uma dúvida minha mesmo, Thaís, professora de geografia, que nada entende de bio. E eu quero perguntar para a Lari sobre essa questão dos esporos. Se a Lari pode falar um pouquinho melhor dessa questão bioterrorista a partir de 2001 lá nos Estados Unidos. Então, né, algumas cidades dos Estados Unidos receberam cartas com esporos de uma bactéria, né, que é o antrax. Ela é uma bactéria que ela pode ser passada para o ser humano ou através de animais, por transmissão de animais, ou inalação de esporos. Foi isso a ideia que eles criaram lá, né, nessas cartas. E essa bactéria, ela causa alguns sintomas bem comuns de uma infecção bacteriana, dor de cabeça, vômito, náusea, febre alta. Então, são sintomas bem parecidos com uma infecção bacteriana, mas ela tem aí complicações respiratórias que podem sim levar a óbito. Então, né, o bioterrorismo, né, eu não sei, qual foi o ano que começou a usar esse termo, tá? 2001. 2001. É algo assim que é preocupante e é algo que a gente tem que pensar, né? A importância dos investimentos dentro da pesquisa, né? Então, por que eu tô falando sobre isso? Porque se você tem vacina, você tem uma população vacinada, você não tem uma população que corre um risco de passar por uma situação dessa de bioterrorismo, né? Então, investimento em vacinação, investimento em campanhas de vacinação é algo importante. Então, investimento na ciência é algo importante, né? Entender o genoma bacteriano, os genomas virais, qual é o tempo de incubação. A gente viu nessa pandemia do corona como isso foi importante, a codificação rápida do genoma, que isso foi possível graças ao projeto Genoma Humano, que antes você demorava anos para codificar um genoma. Graças ao projeto Genoma Humano, a gente trouxe um desenvolvimento da biologia molecular que possibilitou a codificação do genoma rapidamente. Então, eu acho que essa questão do bioterrorismo é uma questão que está ligada, assim, com o investimento dentro das ciências, investimento na vacinação, e é um impacto muito grande, né? Pensando aí na história, em geografia, em política, em economia, em história, né? Então, esse bioterrorismo, ele traz aí marcas que nós temos, né? Hoje, nos livros de história, já é o caso de 2001, que é o atentado às Torres Gêmeas. Então, a gente vê como isso marca a nossa sociedade, né? E causa mudanças profundas. Acho que o Edu pode falar melhor que eu, né? Vamos lá, Edu.
Bom, gente, é importante também falar um pouco, né, Lari, sobre essa questão das mudanças que a gente vê na cultura ligada às pandemias, porque a gente está vivendo uma e está bastante claro como está todo mundo comentando, nossa, quando eu podia ali na escola, nossa, quando eu podia fazer não sei o quê, nossa, que saudade de ir, sei lá, comprar pão sem ter que passar um monte de coisa na mão, e sem usar máscara. Então a gente percebe como essas pandemias vão deixando cicatrizes. Historicamente dá para reparar isso e como isso vai levando essas mudanças na nossa cultura. Eu gostaria que você começasse a introduzir algum assunto sobre a biologia vinculado à questão cultural que você acha bastante interessante, perceptivo. Daí eu posso falar alguma coisa histórica também, um parecer, um panorama. Eu acho que assim, a gente pode nem olhar só para a biologia da bactéria, a gente pode olhar para o nosso comportamento humano, que isso é biologia, né? Interação social, nós somos seres sociais, nós somos gregários, né? Nós formamos bando, então assim, vamos até trazer aqui um conceito que a gente nem tinha discutido antes, mas eu acho legal, pensando, né, a gente está falando sobre uma pandemia, que é a peste bubônica, a gente está vivendo uma pandemia, que é o coronavírus, me corrija, Edu, mas eu vi que teve em algumas cidades lá do século XIV, cidades que estavam cercadas por muralhas, eles conseguiram fazer mais ou menos uma quarentena e que isso gerou um impacto importante na transmissão da bactéria naquele momento. E a história já mostrou tantas vezes pra gente o que tem que ser feito e às vezes a gente erra, né? Então, alguns governos que acabaram demorando para entrar em quarentena, e a história já contava isso pra gente, a história já trazia isso, né? Os impactos de uma doença, de uma pandemia na economia, na política, na cultura de uma sociedade. Eu acho que a peste negra a gente consegue ver muitos detalhes delas em obras de arte, em livros. Eu acho que né, tem algo assim. Você pode falar um pouquinho dessa parte, que eu acho que aí já não é comigo. Não, posso, mas eu acho que a sua observação é fundamental, que você começou falando agora que a gente é um ser sociável, né? O ser humano é um bicho, né, que precisa dos outros, a gente precisa do contato, e fundamentalmente a gente está aqui pelo contato, né, pelos encontros humanos. Exato. Um ponto interessante a pensar é que você falou, poxa, a história mostra, olha, Lari, uma coisa eu vou te contar que é um bafão assim, que eu costumo falar sempre. A história mostra, mas ninguém segue. Assim, isso é muito... Nossa, isso já aconteceu. Ai, deixa o professor contar, né? Curiosidade na aula. E, na verdade, essas reflexões muitas vezes não são levadas a sério. Só na hora do vamos ver que alguém pensa em buscar a história talvez como um caminho. Nessa pandemia, eu tô vendo saindo um monte de reportagens sobre a gripe espanhola, agora sobre a peste bubônica, coisas que por muito tempo ficam meio de escanteio, porque a história ela tem um fator de memória muito interessante, né? As pessoas só buscam quando precisam. E esse é o grande ponto da história. Mesmo assim, mesmo buscando, a gente sabe que a história ela não consegue, e quem dera que ela pudesse, evitar grandes problemas. Porque os historiadores muitas vezes alertam, né? Por exemplo, características similares do passado que são perigosas. A gente aborda muito isso em política, em economia. Mesmo assim, as pessoas teimam em fugir, ou até por interesses políticos, né? Então, isso não acho que seria diferente com uma pandemia, tristemente. Né? É bem triste, mas a gente alerta, né? A gente que é das áreas de humanas, biologia, mas muitas vezes vem esse negacionismo, que é uma corrente atual muito forte. Sobre as mudanças culturais, né? Também pegando um gancho aí com o que você falou, eu acho bastante interessante pensar a própria mudança de perspectiva que eu falei lá na minha aula, na fala, sobre a morte. A morte vira algo muito recorrente, muito discutido na Idade Média a partir da peste bubônica. Porque o medo da morte, ele existia, mas pensava-se que dava para você esperar um pouquinho. Quando a morte ela é inevitável, se discute muito mais ela, o momento dela, então ela é representada em tudo. Tanto é que a Baixa Idade Média ela é muito mais mórbida depois do século XIV do que a Alta Idade Média, que todo mundo fala, nossa, a Alta Idade Média acha que ali no feudalismo que era o grande problema, assim. Na verdade, muitas das visões que a gente tem, elas são mais do final da Idade Média. Gostaria de falar que eu acho que, fazendo um paralelo com a peste bubônica, a gente vai ter mudanças bastante significativas, sim, na nova forma como a gente leva a vida. Acho que começar a falar sobre essa questão, né, do dia a dia, como a gente está dando valor para as coisas mais básicas, né, cara, que a gente fazia. Exato. Só fazendo um paralelo, que eu achei legal, né, vocês citarem essa questão da memória,
que uma prova do quanto que essa memória e a posição de alguns países, a Lara até citou a questão dos muros, o quanto isso interfere, a gente pode analisar um pouquinho do comportamento de alguns países, né? Do quanto que começou na China, mas a China teve uma postura muito rápida ali no sentido de conter essa pandemia, né? Do quanto que a região ali de Wuhan ficou totalmente fechada, o quanto o isolamento foi levado muito a sério, enquanto o Ocidente olhava para algo do Oriente, esquecendo, pensando assim, é lá com eles, entendeu? Então deixa, e ninguém se preocupou. E o quanto na Itália o vírus circulou livremente por semanas até tomar essa proporção. E a questão é, agora está chegando aqui, né? Chegou na América Latina, qual é o comportamento? Estados Unidos a mesma coisa. Então, o quanto que a gente não aprende com a história, né? Países que foram exemplares, como a Coreia do Sul, o Japão, no primeiro momento, todo mundo pensou que mistério é esse, porque o Japão está ali do lado, mas não tem casos. Mas aí o Japão também o quê? Achou que estava tudo bem, aí começou a liberar aos poucos ali, a situação voltar ao normal. E aí que tá. É uma pergunta que eu tenho certeza que nós três acabamos recebendo bastante dos nossos alunos, Thaís, quando que você acha que isso vai voltar ao normal? A minha resposta é, não vai voltar ao normal, sabe por quê? Porque o que a gente viveu antes da pandemia não existe mais. É uma mudança cultural, política, histórica, econômica que vai ficar para sempre marcado. A nossa geração, quem está vivendo isso aqui agora, não tem como voltar ao normal. Até citando, né? Eu gosto muito de citar um debate muito legal que o Átila fez no Roda Viva, que ele disse que não tem como voltar ao normal porque não existe mais. Aquele mundo antes da pandemia, ele já não existe. Então, uma relação do quanto que vários países estão repensando até na questão do SUS. Acabei de ver, gente, agora, a gente está gravando essa aula aqui juntos com vocês, para a gente debater sobre isso. Eu vi a questão do Boris Johnson, né, do Reino Unido, e o debate dele falando da importância da saúde pública, a importância, então, assim, o quanto que os sistemas vão ter que repensar até essa relação do capital, da economia, da saúde, né? Como que seria bom ter um sistema único de saúde integrado para facilitar tudo isso? Olha que loucura! Então, nós estamos vivendo um momento muito louco, né? Que a gente já viveu no passado. Só que aí que tá, o que era o passado? As economias não eram interligadas, a gente não tinha essa relação do fluxo. Hoje, olha isso, a gente está fazendo um debate aqui, 3 amigos, cada um num canto, né? Vocês 2 em São Paulo, eu tô aqui no interior de São Paulo, e a gente está conseguindo se conectar. O quanto do conhecimento científico não está sendo difundido por aí, né? E o quanto as pessoas conseguem colaborar, mas também o quanto mentiras não são espalhadas, né? Então, assim, a nossa aula foi sobre a peste bubônica, mas era um outro contexto. É muito louco entender o quanto que a peste tinha um outro contexto. A disseminação dela foi diferente, não só porque a população do mundo, a população local, a questão da urbanização, né, a relação cidade e aglomeração de pessoas era diferente. Então é muito doido, né? Tem muita coisa. Nossa, se a gente ficar aqui, dá pra ficar aqui pra sempre, né? Puxando isso, eu queria que a Clara falasse um pouquinho da questão sanitária sobre a peste bubônica. Aí eu posso voltar um pouquinho nessa questão da cidade medieval. Beleza. Eu só ia até juntar um negócio, né? Eu tava falando para vocês, investimento em tecnologia, em ciência, não sei o quê. Mas a gente tem que lembrar que também a tecnologia hoje, né, que é a capacidade da gente estar agora no Brasil e amanhã nos Estados Unidos, ou daqui a algumas horas na Europa, como essa facilidade do deslocamento, que é impulsionado pela tecnologia, também ajudou na disseminação da doença. Então, do mesmo modo que a tecnologia hoje é um ponto de apoio para a gente, pensando em vacina, pensando em antibiótico, pensando em antivirais, ela também impulsionou, porque pensando na peste bubônica, ela teve as suas transmissões por rotas marítimas, né? Então, através daí, que é tecnologia, era a tecnologia da época. Então, assim, você consegue ligar, a tecnologia, ela tem sim um papel nessa transmissão, então, nessa disseminação dessas doenças. Mas a gente tem que lembrar que sempre são 2 lados, a gente, né, nunca, a tecnologia é má, então vamos deixar ela de lado. Não, mas é entender o impacto que ela tem dentro da nossa sociedade. É entender que nada é bom, né? Nem tudo é só bom ou só ruim. Tem aspectos positivos e negativos dentro de cada coisa. E eu volto para falar da Tá. A gente não vai ser como era antes, vai mudar as coisas, mas não vamos criar uma histeria coletiva de tipo, meu Deus, agora o mundo acabou, nada vai ser como era antes, e meu Deus, minha vida acabou. Não. Então, assim, é entender que mudou, é uma mudança, a gente vai ter que se adaptar às mudanças que estão por vir, mas só tô falando isso porque eu, né, a minha base de neurociência, eu já fico pensando em ansiedade e depressão.
assim, gente, é ter calma. As coisas vão mudar, mas nós, como seres humanos, com uma capacidade encefálica gigante de adaptação, a gente vai conseguir se adaptar a essa nova vida. Vai ser diferente, como a Tádia falou, impactos na nossa interação social, impactos na nossa economia. Porque uma das preocupações dos neurocientistas nesse momento é que as pessoas, principalmente com taxa de suicídio, depressão e ansiedade. Porque quando a gente pensa em quarentena, que tem que fazer, cara, não tem como, a gente precisa da quarentena para diminuir a transmissão do vírus, mas ela vai gerar impactos em outros aspectos cognitivos, né? Então, a gente pensar nesse lado também. E, como a gente estava falando, o Du começou a falar sobre tecnologia, saneamento básico, acho que também entra nesse aspecto, né? Que graças ao saneamento básico, que começou a ser desenvolvido depois da peste bubônica, ela não virou uma pandemia de novo, ela foi surtos. Então, graças a coletar o lixo, coisas básicas que pra gente hoje é tipo, normal, todo mundo tem. E não é. Vocês podem falar melhor do que eu que saneamento básico não é todo mundo que tem. Mas como isso diminui, o saneamento básico diminuiu o número de ratos, consequentemente diminuiu a transmissão da doença, graças à coleta de lixo, tratamento de esgoto, tratamento de água. Então, a tecnologia tendo impacto positivo nesse aspecto, mas tendo um impacto negativo pensando aí na disseminação, né? Então, esse é a minha visão aqui. Du, você queria falar alguma coisa sobre saneamento, eu acho, urbanização? Que historicamente as cidades medievais elas eram muito sujas, né? Os burgos eles tinham sua autonomia. É complicado fazer uma comparação efetiva da peste bubônica com o caso atual, porque a conjuntura é realmente muito diferente, né? O sistema feudal, os burgos medievais, eles eram muito fragmentados. Então, por exemplo, não tem como você falar, por que o Estado não agiu? Depende, qual Estado a gente está falando? Qual região fez alguma coisa? Tirando que nessa época a própria ciência, ela tinha uma outra visão, né? A visão era bastante teológica. Isso não quer dizer que não havia ciência. Havia relatos de medicina, uma tentativa de desenvolvimento, mas mesmo assim, isso não significa que ela chegava aos pés do que a gente tem hoje. Então, ninguém sabia exatamente o que causava, até chegarem a realmente sacar que foi o rato, demorou um tempinho. Então, a situação ali foi de um processo histórico, como sempre. Mas o que é interessante pensar é a relação da disseminação da peste bubônica com o Covid, pensando que também há uma relação de comércio bastante intenso, que saía das regiões, o Império Mongol, que era o império lá próximo da China, ao que consta, vai fazendo comércio, entrando em algumas cidades, às vezes saqueava, às vezes realmente fazia só comércio em algumas áreas, e vai trazendo essa doença para o Império Bizantino, para entrar na Crimeia, para vir para a região da Península Itálica que se espalha na Europa. E isso mostra, na verdade, isso tira um pouco do preconceito que a galera tem com a Idade Média, né? Uma época que não tinha comércio, uma época de ruralização. Na verdade, tinha muito. Tanto é que a Baixa Idade Média é marcada por essa intensa ligação da Ásia com a Europa e essas trocas comerciais. É claro que não chega aos pés do que a gente tem hoje, as trocas eram muito diferentes. Mas já havia comércio na Idade Média. Eu gosto muito de falar isso porque a galera tem muito preconceito com a Idade Média em alguns pontos comerciais. Tinha comércio, tinha bastante. E fazendo uma ponte com hoje, né? Como hoje o mundo integrado inteiro realmente lhe causa uma pandemia. E, aliás, a partir daí eu queria falar sobre um conceito, né? Que é um debate bastante interessante sobre o conceito de pandemia, puxando esse gancho. O que é uma pandemia, Lari? O que é uma pandemia? Uma pandemia? Pensando num aspecto bem geral, né, ela seria uma doença infecciosa que tem um grande potencial de infecção, que se espalha, ela se dissemina a partir de uma determinada região para várias outras regiões, para uma área geográfica muito grande. Mas o que é uma área geográfica muito grande, né? Aonde que termina uma epidemia e aonde começa uma pandemia. Então, isso, assim, pelo que eu percebi, vivendo eu acho que é quando você consegue ver os impactos disso mesmo ao redor do mundo, né? Então, você começa a olhar para aquela visão de filme, né? Que começa a tomar o mundo e você começa a ver os países todos sendo atingidos por esse tipo de doença, né? Mas, quando a gente pensa em biologia, pandemia seria isso. É uma doença que é transmissível, que ela é contagiosa,
e que o contágio é muito rápido e se espalha rapidamente por várias regiões geográficas. Aí a Tá pode falar pra gente o que é região geográfica, é mundo e por aí vai, né? Nossa, mas daí é mexer no Difícil. vespeiro, né? É lindo, né? Eu vou citar até uma frase muito legal de um documentário que eu falo para todo mundo assistir, né? Todo mundo que me conhece, eu repito esse documentário, que é um documentário muito legal, que fala sobre essa ideia de mundo, né? Porque o processo da geografia que trata sobre essa relação do mundo conectado é a própria globalização. E aí o documentário se chama O Mundo Global Visto do Lado de Cá, conversa com Milton Santos, um dos maiores autores da geografia. E ele começa o documentário com uma fala bem interessante que é: o mundo é o que se vê de onde se está. Né? Então, assim, além de como você vê o mundo, e a gente pode trazer isso tanto para uma escala pensando como eu enxergo o mundo enquanto ser mesmo, né? O quanto eu, pessoa de um país emergente, enxerga a economia mundial, ou mesmo essa questão de o que é mundo, né? Durante a Idade Média, o que era mundo? O que era o conhecimento do mundo? Nós estamos falando do mundo antes da primeira globalização, porque a primeira globalização são as grandes navegações, né? A gente está falando do século XVI. Depois a gente tem a segunda globalização a partir da industrialização, anos 80. Então, essa relação de que mundo é muito difícil. Então, se lá é uma pandemia porque atingiu mais do que um mundo centralizadinho ali, é difícil, né? Porque o que é mundo para eles, o que é mundo agora, né? Hoje é mundo porque é aquilo que você falou. Antes o vírus ia de navio. Quantos dias não demorava para disseminar? Hoje ele vai de avião. Hoje ele vai por cartas. E muitas vezes ele vai de primeira classe, né? Exato, esse foi o susto, né? Exato, todo mundo começou a refletir, falou, poxa, tá vendo que loucura, né? E é o que eu falei do bioterrorismo também, ele pode ir por carta, você pode receber um presente e aí tem lá, né, um vírus para você fala, meu Deus, como assim, né? Então é muito louco isso. Até fazendo um paralelo de cinema, né, porque eu acho que a galera pensa muito nisso, pelo menos eu, né? Sou da geografia, que não entendo de bio, eu assisti um filme que na verdade é baseado num livro que é O Inferno, do Dan Brown, que ele fala sobre um mundo muito louco. O filme tem um final ruim, comparado com o livro. Não dá spoiler para quem quer assistir. Não vou. Só quem lê o livro não gosta. E é muito louco porque ele fala de um cara muito maluco que quer acabar com um pedaço da humanidade porque ele acredita que os recursos estão acabando. E a gente cai numa teoria chamada econeomalthusiana, que acredita que a gente tem que diminuir a população mundial porque a quantidade de pessoas é o problema do mundo. Quando, na verdade, não adianta a gente olhar a população do mundo e falar, tá, nós temos tantos bilhões de habitantes e essa galera está impactando o meio ambiente. É só fazer uma comparação muito simples, né? O quanto que uma pessoa de um país desenvolvido tem um impacto muito maior, porque o nível de consumo dela é muito maior, do que uma pessoa de um país subdesenvolvido, ainda rural, não industrializado. Aí nesse filme muito louco, o cara que é tipo o vilão, que na verdade ele não se acha um vilão, ele é meio que um Thanos na história, ele quer disseminar um vírus para acabar, e o filme todo é correndo atrás para acabar com isso. Gente, quem não assistiu, tá vendo esse vídeo aí, assista. Se chama Inferno, com o Reis. É bem melhor. E essa batalha, você vai lendo, assim, ele vai descrevendo só uma toda a relação ali do travadinha. Renascimento. É belíssimo o livro. E é muito louco, porque a gente que não é da área, pensa... Eu ouvi falar do corona, quando eu ouvi falar do corona, eu começo a pensar nisso, né? Eu começo a associar, sei lá, filme de apocalipse zumbi. Aí é muito importante a Lari falar, não tenham pânico, porque a gente que não é da área fica pensando, meu Deus, que loucura, né? Muito doido. Essa é a minha contribuição. A pandemia gerou muita histeria, né? Aí a gente pode entrar até na parte de economia. Ah, vamos todo mundo comprar papel higiênico. Aí eu falei, cara, qual é a brisa do papel higiênico? Eu só queria entender. Qual é essa brisa do papel higiênico? Então, o consumo que vai gerar, enfim, né, acaba aumentando o preço dos produtos e que quem consome esses produtos é a classe média, né? Ou, enfim, quem tem grana, que a classe baixa não tem grana para estocar. Então, assim, como isso impacta a economia e a vida das pessoas, né? A histeria coletiva gerada, eu acho que foi importante, porque as pessoas não acreditariam que precisaria de uma quarentena. Então, assim, às vezes o jeito que a mídia passou foi um jeito bem agressivo, mas eu acho que se ela não tivesse passado, as pessoas não teriam ouvido. Mas que acabou gerando uma histeria, né? Então, vamos no mercado comprar, e aí o produto aumenta, não tem produto para todo mundo, e entra uma parte econômica, né? Então, de inflação, Inflação, né? Isso. Então, assim,
é um aspecto realmente. Nós estamos vivendo uma interdisciplinaridade entre biologia, geografia e história, com certeza. Sim. A gente consegue ver nitidamente assim as 3 matérias unidas agora. No passado, a gente já conseguia ver com a peste bubônica, a gente, nas nossas falas anteriores aqui, apresentando cada um seu aspecto, e agora falando junto, né? Então, como é importante, quanta coisa eu não sabia de história, quanta coisa eu não sabia de geografia. Então, quando você você olha por cima e você vê uma visão geral, eu tive uma compreensão de peste bubônica muito melhor do que eu tinha antes, onde eu não tinha os aspectos da geografia e da história comigo. Então, eu acho que isso é muito importante, né? A gente começar a abraçar os aspectos, olhar, não, eu sou bióloga, vou olhar só para minha parte, toda essa história. Não, entender que tudo está entrelaçado e que a interdisciplinaridade é o futuro. Ela é o futuro, é o que tá aí. Pra gente discutir qualquer assunto, o assunto fica muito mais rico, né? Muito mais sólido, muito mais concreto. Eu aprendi muito também, tanto com a geografia quanto com a biologia, tanta coisa sobre o assunto e enriqueceu toda a minha visão de mundo. Aliás, esse fato da pandemia, a gente está vendo uma pandemia, para mim foi muito incrível, não no sentido positivo, claro, mas no sentido histórico, porque aí eu estou vivenciando as mudanças socioculturais acontecendo na minha cara, e até então, analisar isso num livro, gente, não tem paralelo com viver isso na vida real. Então, dá para fazer sempre essa atividade, né? De você pensar, putz, hoje tá assim, imagina no passado, a galera nem sabia o que causava aquela peste. A galera começou a se bater, se flagelar, porque achava que era coisa de Deus. E isso aumentava a transmissão, aumentava o contágio. Exatamente. Teve gente, não sei se eu comentei com vocês, mas na Inglaterra matavam cão, gato, que era justamente quem ia lá para pegar rato, né? Então aumentava a doença. Então a situação era complicada. A gente tem um panorama atual de uma tecnologia científica muito superior em muitos aspectos. Isso pode nos dar um certo alívio. Ao mesmo tempo em que há um debate atual que não é atual, é muito histórico sobre ciência e religião, que a gente acha que está esquecido, mas não está. A gente vive isso todo dia aqui no Brasil, essa questão da religião e ciência se batendo. Em pontos políticos, de políticas públicas. Eu acho que esse é me questionar sobre isso também. Tipo, por que a gente não pode ensinar religião nas escolas, né? Eu falei, pode, mas a gente vai ensinar todas. Porque o Estado é laico. Uhum. Então, a gente vai ensinar o Umbanda, vamos ensinar o cristianismo, o judaísmo, vamos ensinar o espiritismo, o ateísmo, a gente vai ensinar todas. Então, esse é o problema, né? A religião, ela não é um fato. Eu acho que, né, a gente tem que entender isso. Religião é uma crença. Eu acredito nisso. Isso daqui é meu. Tudo bem. Agora, um fato científico é diferente. Várias pessoas vieram me questionar. Então, não, mas não existe evolução. Não, é um fato. Isso não é uma crença. Uma crença não, eu sou agnóstica, acredito em energia. Ou eu sou cristã, acredito no Deus cristão. Isso é uma crença. A gente tem que respeitar a crença de cada um. Isso é extremamente importante. Isso é extremamente rico para a história e para a cultura, as crenças. Só que entender, a ciência é um fato. E para mim, desculpa, mas contra fatos não há argumentos. Então, exato. Tem opinião, né? É minha opinião. Não é um fato. Você pode discutir a partir do fato, alguma teoria sobre ele, igual buraco negro existe. Mas será que ele faz transporte para outra dimensão? Aí é uma discussão, é uma crença, né? É entender, o fato ele existe. A crença é eu acreditar que se eu entrar nele, eu vou lá parar, sei lá, vou parar na China, vou fazer uma viagem no tempo, vou parar em 1950. Então, isso é uma crença. Interestelar, né? Isso é uma crença. Mas a gente tem que saber separar isso. Eu acho que é crença e fato. A ciência é fatos. A religião são crenças. São coisas que eu acredito, né? Bom, eu concordo. Eu queria muito falar de uma última questão, assim, bem fundamental, porque acho que isso envolve história, geografia, biologia e, claro, a nossa vida humana, cotidiana, de todo dia, e a nossa vida social, que é a questão da xenofobia e como isso tem uma relação com as doenças.
Voltando aqui falar sobre a questão da xenofobia, que é algo extremamente grave, né, que a gente tem, é um problema social bastante importante, sobretudo num mundo globalizado, né, a Thaís pode falar até melhor sobre isso. Gostaria de abordar esse assunto porque é um tema histórico, né, quando a gente pensa em pandemia, em doenças que se difundem, sobretudo porque começa a rolar aquela aversão ao estrangeiro. Historicamente, muitas das pandemias acabaram caindo nas costas, né? Foram aí basicamente houve algumas pessoas que foram culpabilizadas, né, pelas pandemias. Quem eram essas pessoas? Geralmente ou minoria, ou grupo de pessoas pobres, ou grupos nômades com uma cultura diferente, por exemplo, os povos Roma, né, que eram os ciganos, ou os judeus, ou propriamente, pensando na Europa, né, essa questão do estrangeiro também. Os estrangeiros foram muito mal vistos na Europa por um tempo, e pensar nessa questão, talvez fazendo uma relação atual com esse fechamento de fronteiras mundiais e sim uma xenofobia que acredito já existe, ela vai possivelmente, pode acontecer de uma intensificação. Os casos que aconteceram em relação à China e aos chineses no Brasil de xenofobia, acho que é interessante falar sobre isso, e claro, fazer uma abordagem ligada à biologia sobre esse aspecto da xenofobia, que é um grande debate. Na minha opinião, um dos maiores problemas que talvez essa pandemia nos traga, que é um fechamento de fronteiras no sentido ruim da palavra mesmo, no sentido de xenofobia, de preconceito e de aversão ao diferente. Perfeito. Lari, você quer começar? Eu começo? Eu posso falar e você acaba juntando as duas coisas aí. Então, foi uma experiência até que eu tive com a minha mãe. Eu tava, ai mãe, tô pesquisando sobre, enfim, peste negra, pandemia. Eu falei, nossa, e eu pesquisei sobre os mercados da China e a gente percebe que os mercados lá, né, devido ao tipo de alimento que é consumido e o alimento lá, uma das, digamos assim, uma das qualidades, não, mas características é que o alimento tá fresco, então o animal acabou de ser morto ali, né? E ali gera um grande, digamos assim, é uma grande fábrica para novos vírus, para as novas bactérias, porque como você tem muitos dos vírus, né, eles estão na vida selvagem, e esses vírus, eles migram para a gente, né, para a gente ser um outro hospedeiro, e quanto mais próximo geneticamente a gente é do hospedeiro anterior, mais fácil daquele vírus encontrar uma morada e conseguir fazer com que nossas células sejam hospedeiras desses vírus, dessas bactérias, né? Então a gente come vírus de alface todo dia. Por que eu não pego o vírus da alface? Porque eu sou muito diferente da alface. Mas de um chimpanzé, de um morcego, de um roedor, a gente tem uma proximidade muito grande. E aí minha mãe falou, mas por que esse povo fica comendo cobra, comendo morcego? A culpa é deles, né? Eu assim, não, mãe. Eu acho que aí a Thaís e o Edu vão saber falar muito melhor do que eu, mas eu acredito que é uma questão cultural, é uma questão de que tipo de alimento que eu tenho disponível. Então, essa população, que ela foi submetida, né? Qual foi a história dela para ela chegar a consumir esse tipo de alimento? A gente tem que olhar para a história nesse momento. Não olhar só para o presente e falar, eles estão errados porque eles comem esses bichos estranhos. Ué, a gente come carne, na Índia a vaca é sagrada, então assim, a gente tem que olhar para a cultura, né, da sociedade, como ela foi construída, para que a gente não tenha esse xenofobismo criado, né? Então, entender que sim, esse mercado ele é um local, uma fábrica muito potente de novos vírus, mas existe uma história por trás. A gente tem que ter uma empatia, né? A gente tem que se pôr naquele local e tentar entender como aquelas pessoas viviam e como essa cultura foi criada. E aí eu acho que empatia se enquadra muito na xenofobia. A empatia é um tema gigantesco, né? Então, empatia é eu me ver no lugar do outro. Não tipo, eu vou passar por aquilo para sentir. Não, né? Eu sou uma mulher hétero, então não sei o que uma mulher homossexual passa, mas eu posso ter empatia por ela. Entender que a luta dela é difícil. Do mesmo modo que eu posso me colocar no lugar dessas pessoas lá da China, que com certeza não tinha alimento disponível, tinha que comer o que tinha no meio, né? Então, é ter uma empatia. Eu acho que é olhar para a cultura de uma forma empática. Eu acho que seria por aí.
Du, quer falar alguma coisa? Eu posso falar, daí eu passo para a Thaís. Uhum. O ponto que eu gostaria de salientar é a cultura, ela é algo plural e diverso. Há pessoas que não são brasileiras que podem olhar para a nossa cultura e achar a gente extremamente problemático em muitos aspectos. Por exemplo, por muito tempo o Brasil foi julgado como um país promíscuo, né? Teve toda essa construção aí de uma erotização brasileira e tudo mais. Há países que poderiam ver a gente de uma maneira extremamente ruim. Então, é importante pensar, sair um pouquinho dessa questão cultural. Na antropologia há termos, né, sobre isso, se você olhar o outro diferente, é um etnocentrismo, né, colocar a sua etnia, a sua cultura como superior, né, perto das outras. Isso é um problema. A Europa fez muito isso historicamente, não é? O eurocentrismo. Tanto é que eu gostaria de fechar minha fala falando sobre isso. Quando a gente estuda a peste bubônica, fala-se muito da peste da Europa. Né? Nossa, na Europa a peste foi uma catástrofe. Na Europa a peste foi horrível. Por que a gente não fala do Império Mongol, que sofreu tanto com a peste quanto? Por que a gente não fala da questão da China, que sofreu muito com a peste bubônica? Por que a gente não fala do Egito? Então é importante pensar que as doenças elas não encontram propriamente uma fronteira, elas se disseminam. Isso não é difícil você culpabilizar uma pessoa por conta de uma doença. E esse é o grande ponto. Pensar nas nossas culturas, não julgar as outras culturas, entender que as culturas são diversas, são plurais, e, claro, fazer uma análise menos pautada em preconceito e mais científica, com um olhar, talvez, de pensar numa proposição, uma proposta para esse problema que a gente vive, sem trazer propriamente julgamentos específicos sobre povos. E, claro, tem uma questão econômico-social e financeira que muitas vezes também está atrelada a essa difusão de doenças. Acho que aí queria passar a bola para a Thaís, para ela fazer um gancho. Perfeito. Vamos lá, né? Biologia e história contribuíram muito para que eu consiga, né, fazer agora essa minha fala final aqui. A relação da China, muito importante da Lari citar, dessa questão, né? Por que esses animais diferentes são consumidos, né? Muito importante a gente entender que quando eu falo de China, a China segunda economia do mundo, a China potência mundial, peraí, né? Agora eu vou chamar a história de novo, eu tenho que contextualizar isso. Em que momento a China passa a ser esse tipo de potência, né? Eu gosto sempre em aula de dividir a China em dois momentos. A China do Mao, né, do Mao Tse-tung, e depois a China pós-Mao Tse-tung. Então, antes disso, tem uma outra China ainda, a China isolada. Você tem a China com pouco conhecimento, né, que o mundo pouco tem acesso, é a China da Rota da Seda, que fazia ligação, né, com outros países através de um comércio. Depois você tem o interesse ali dos britânicos e de outros países. Começa a diplomacia da canhoneira, né, que daí, isso eu tenho certeza que o Du consegue compreender de uma forma muito melhor que eu, no sentido de que os países hegemônicos, porque isso da gente saber da peste bubônica da Europa e não saber de outros países, é hegemonia, ela continua hoje de forma tão clara. E aí a China vive esse momento, depois vem, né, Mao Tse-tung, e aí a gente não tem tempo de entrar nisso aqui, mas daí durante, né, o período do Mao Tse-tung, nós temos grandes mudanças na China, o salto para frente, com inúmeras críticas, mas também que a gente pode fazer inúmeras reflexões, algumas fomes que aconteceram nesse período. Então, quanto que a população da China é muito diferente do que a gente tem ideia, do que a gente vê talvez na TV. Fora a dificuldade de ter, por exemplo, material. Quando eu dou aula sobre lei do filho único, que até acabei de citar agora na minha fala, é muito difícil a gente entender as reais consequências da lei do filho único, por exemplo, para a China. A gente tem pouco acesso, pouco material para entender essa realidade. Mas uma coisa é fato, a China se tornou urbana em 2010. Ontem, o Brasil, que normalmente sempre que a gente fala de Brasil, a gente fala de atraso, né? No sentido de que tal país vive o processo no século XVIII, Brasil vive no século XX. Brasil viveu a sua urbanização, que é quando mais da metade da população vive na cidade, na década de 70. A China viveu isso em 2010. Então, a gente tem que ter essa noção de que o país, que é a segunda economia do mundo, está vivendo a urbanização agora. Então, onde o vírus começou, que é Wuhan, é sim uma região desenvolvida, uma região que tem indústria, ela tem ali, né, pátio de produção automobilística, química, farmacêutica, porque passa um rio importante ali naquela região, então você tem uma aglomeração de pessoas, e talvez hoje a gente pensar por que essas pessoas então que já estão morando na cidade, que já têm um acesso maior,
continuam consumindo esse tipo de alimento, né? Aí é cultural. O quanto que isso não foi construído desde lá de trás. Então, talvez aquilo que não era uma necessidade, hoje é cultural. Eu costumo sempre dizer o quanto que é uma relação muito louca, né? O quanto que comida, ela pode ser muito afetiva. E é diferente a maneira como que cada sociedade acaba criando, talvez, esse tipo de afeto. Então, quanto isso não se tornou parte da cultura deles, né? E é o que a Lari falou, né? Como que a gente tem essa característica ridícula de ter a coragem de disseminar falas xenofóbicas, quando aqui no Brasil também a gente continua comendo carne. Galera, todo mundo lendo a doença da vaca louca, entendeu? Toda a relação de que quanto carne bovina pode ser super problemática também. O quanto que os Estados Unidos passou um tempão sem comprar carne brasileira e boicotou, o mundo inteiro não comprava, por questões sanitárias. Então, assim, é problemático. Se a gente entrar nesse debate aqui, a gente fica para sempre, mas a ideia de, né, consumir animais é problemático, entendeu? Então, assim, de novo, é botar a mão no vespeiro quando a gente pensa nesse tipo de assunto, né? Então, é entender que a China passou por muitos processos relacionados, assim, à fome. Existe ainda uma população rural, né? A gente tem duas Chinas. Uma China oriental e uma China ocidental. A ocidental praticamente não mora ninguém, são as minorias, né? A região da Mongólia Interior, do Planalto de Xinjiang, as minorias do Tibete. Tibete é uma região invadida pela China, que luta por independência até hoje. Então, o mundo fala de China, a gente só lembra daquela China, que é a China de onde aconteceu, né, Wuhan, onde a gente tem as ZEs, as zonas de economias especiais, mas existe uma outra China onde a população é rural, onde a população ainda vive, né, de uma técnica muito voltada para a subsistência. Então, quanto que essa ideia de que a China se industrializou, se urbanizou, mas esse processo é tão recente, quanto mais recente, maior a desigualdade social. A gente sabe que países emergentes que vivenciaram a industrialização, a urbanização recente, maior é a desigualdade entre eles, né? Eu brinco sempre em sala que é o bom 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 bom, que é o axé dos anos 2000, que a gente conhece muito bem, né? O rico é rico e o pobre é pobre. Então, como que a China ficou rica? Está concentrado, né, nas mãos de quem? Então, qual que é essa relação? A população toda sentiu essas mudanças? Sim, a população sentiu, uma boa parte dela, né? Modernizou. Só que me preocupa, porque também se aumenta a renda, aumenta o consumo. Então, a China tem um potencial para virar um país consumista e isso é assustador. E o quanto que cultura hegemônica, por exemplo, Europa e Estados Unidos, pode influenciar esse comportamento de compra dos chineses. Então, é uma bola, né? E se a gente for entrando, a gente fica o quê? Para sempre aqui, né? A gente queria poder ficar aqui para sempre debatendo com vocês, mas eu suspeito que a gente estourou um pouco do tempo, né? Planejado para a nossa live, né? Não sei se alguém mais quer falar alguma coisa, senão eu já começo. Eu quero só falar uma coisa. Para mim, já deu de viver momentos históricos. É impeachment, é pandemia, não quero mais. Para mim já deu, gente. Minha cota de momentos históricos já foi. Olha, mas há momentos históricos que são interessantes, são bons de ser vividos. A gente volta para eles. A gente volta. De um outro jeito, mas a gente volta. Com cicatriz, mas a gente volta. A gente volta. Então, bem, eu só queria finalizar a minha fala rapidinho, agradecendo vocês pelo convite. Eu fiquei muito feliz, que eu sei que, né, existem aí vários biólogos, né? E, enfim, fiquei muito feliz de ter sido eu a escolhida. Espero que eu tenha contribuído na fala de vocês, aqui com o canal de vocês, que tá... Espero que bombe esse canal, que esses dois são muito fofos, eu tenho um carinho gigantesco por eles. São ótimos profissionais, não tenho o que discutir, né? E, enfim, só queria agradecer de novo, muito obrigada. Espero um dia levar vocês pro meu canal também. Ai, com certeza. A gente que agradece. Imagina, a sua presença aqui foi uma honra pra gente, de verdade. A gente achou, acho que, putz, foi incrível, sabe? Um debate fundamental em momentos como esse. Eu espero que todos que assistam também gostem. A gente fez com muito carinho e a gente agradece muito sua presença aqui, tá, amiga, no nosso canal. E claro, quando a pandemia acabar, a gente sai para tomar o nosso cafezinho. Por favor. Também vou repetir as palavras do Du, Lari, maravilhosa, muito obrigada, aprendi demais, prazer imenso, Du, amigo, muito obrigada também, né? E é legal isso, né? O quanto que a gente está passando por um momento difícil, mas a gente vai se reinventando, né? O quanto a gente criou o canal, a Lari criou o canal dela e a gente está aqui para contribuir para vocês, né? Então essa é a ideia. A gente aprende junto, multiplica,
né? E aqui a gente já faz um gancho. Gente, divulga, porque isso aqui é um canal aberto. A gente tem que levar o conhecimento verdadeiro para o maior número de pessoas possíveis. A internet tem muita informação, mas muitas das informações não são verídicas. Então, Exato. né, vamos realmente valorizar canais que trabalham para passar informação verídica para vocês, que estudam, que estão ali para ver se cada fala nossa que foi pensada. Então, assim, de coração, eu sou uma pessoa que eu quero muito entrar na divulgação científica, é o meu sonho ainda ir para esse lado da divulgação. Então, e eu sinto essa dificuldade. Então, compartilhem esse vídeo, gente, porque é muito importante a gente levar informações verídicas, e um debate desse é muito enriquecedor, pensando em todas as matérias, inclusive se vocês forem pensar em redação, né? Então, assim, para tudo, para o vestibulando, para o ensino médio, para a mãe, para a avó, para o vô. Gente, a gente fala de um jeito muito fácil. Eu tenho certeza que isso também é um diferencial, porque usar linguagem técnica que eu acho que não é o nosso objetivo. Então, eu acho, aproveitem esse vídeo, aproveitem esse canal, aproveitem esses professores, porque isso é algo assim que a gente não encontra em qualquer canal, não é? A gente tem que valorizar canais que transmitam realmente uma fala verdadeira, que buscaram fontes verdadeiras, fontes verdadeiras não, mas fontes consolidadas, né? Que vão passar uma informação concreta e verdadeira para vocês, beleza? Enfim, eu encerro minha fala aqui. Maravilhosa. Muito obrigado, amiga, mesmo. Foi incrível. Adorei, Obrigado, gente. Thaís. Obrigado, Lari. Eu adorei estar aqui com vocês hoje. E eu sempre aprendo muito com vocês. Queria sempre dizer isso. É muito bom estar aqui com vocês. Também, gente. Um grande beijo. Compartilha, se inscreve no canal, deixa like, comentário, feedback positivo, negativo. Haters podem comentar que a gente vai lá e discute, não tem problema. Viu? Beijão. Lari YouTuber 2020, galera. Projeto Revelação aí, ó. Beijo, pessoal. Beijo. Amigos, muitíssimo obrigada, viu? Queridos, até mais. E nos siga no Instagram. Vai estar o @ aqui na carinha de cada um. Olha, dos ladinhos, tá? Nos sigam também ali pelas redes sociais, tá bom? Se isso aqui deu certo, depois a gente faz uma live também. Quem sabe a gente não consegue fazer tudo isso aqui ao vivo, para que vocês consigam também interagir com a gente, tá bom? É isso, galerinha. Muitíssimo obrigada. Tchau. Até mais.